Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos iniciando o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense, 540 AM. Hoje, 12 de novembro de 2016. Você que estava acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinhos até o meio-dia, não é isso? Que beleza, hein? Opa! E lembrando que daqui a pouco nós estamos aguardando aqui a presença do representante do Síndico de Justiça, né? Alzimar Andrade. E também vamos bater um papo com o presidente do Sindicato da Polícia Civil, que é o senhor Fernando Bandeira. Fernando Bandeira já foi deputado, inclusive deputado em 1982, né? Na época do lencinho do Leonel Brizola, aquele lencinho vermelho que carregava no pescoço. Mas daqui a pouco nós vamos estar falando com ele, né? E nós vamos falar sobre o caos do estado do Rio de Janeiro e da greve, né? E também a invasão que aconteceu na Assembleia, né? E que o senhor Jorge Pisciani, que estava muito arrogante, acabou recuando e disse que não vai aprovar nada. Será que não vai mesmo? Bom, vamos começar aqui dando nosso bom dia ao meu amigo João Marcelo. Bom dia, João Marcelo. João de Deus, tá com a camisa bonita, hein, chefinho? Muito obrigado. Muito bom dia para você, Nelson, para todos os amigos aqui presentes, para o pessoal que nos acompanha. E tomara que seja um debate, mais uma vez, enriquecedor. Como é que é a voz do Zé Carlos? Bom dia, Nelson. Como é que é? É mais ou menos assim, né? Bom dia, Nelson. Bom dia a todo o pessoal lá de Itaboraí, da minha cidade. Sabe o que ele falou? Que vai te processar. Não, ele gosta. Sábado passado você aqui o representou. Ele gosta. Agora, mas também não precisa virar a mão como ele vira, né, meu irmão? Tem que fazer o jeito, né? Se não for pra interpretar direito, a gente nem faz. Tá certo. Eu que viro a mão, ele vai pra passeata gay amanhã. Ele que vai, eu que viro a mão. O senhor, deixa eu pelo menos dar bom dia, então, né? meu filho, eu vou dar o bom dia. Bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Bom dia, nosso amigo Enzo. Não? Ah, tá. Bota a vinheta, isso aí, vai. Agora chama. Bom dia, Zé Carlos. Isso, bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Não, tira essa viadada aí, pô. Pera aí, rapaz. Calma, bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Bom dia, meu amigo João de Deus. Não vou chamar João de Deus mais não, hein? Para com essa vinheta. Nada contra, Zé. João do Mal, João do Mal. João do Mal, Vamos falar em João do Mal, mandar um abraço pro Toninho, como é que Malvadeza? Não é mais Malvadeza, não. Toninho Bondade. Toninho Bondade, né? Mas bom dia, Enzo. O Enzo tá gravando ali. Ô, Enzo! Alô. Isso é brincadeira. Bom dia, Lúcio. Bom dia, o Mestre Vitor. Encontrei com o Mestre Vitor. Ele tá sempre acompanhando lá no Rio. Mestre Vitor, né? O técnico das carrapetas aqui, do áudio. Lá né? do Sumaré? Não é do Sumaré. É daqui, dentro do estúdio. Você encontrou ele no Rio? Não, encontrei aqui, meu filho. Eu fui fazer um aqui no Sumaré, Nelson. Sei lá. Então, meu amigo comunicador Edson Oliveira. Tem uns caras que vão pra lá sempre desabrochar, meu filho. Meu compadre, não sei quem é esses caras não. O meu compadre Serginho Total, líder de audiência aqui na Rádio Fluminense, né, de 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta. Jesuíno Dias, meu companheiro lá na outra emissora. Paulo Baresteiro, grande produtor, né? O Herp Gomes. Quem mandou um abraço também foi Zé Amaro, ligou hoje cedo. Zé Amaro? Mandou um abraço, falou que tá ligadinho na gente. José Amaro, né? Valor Zé. O Nelson hoje mais uma vez. Certo. Sempre ligado. E tem um que pede para ligar, que você dá o número do telefone, vamos liberar esse telefone hoje, que ele tentou falar no sábado retrasado, que sábado eu estava em Cabo Frio. Fui dar um passeio lá em Cabo Frio, entendeu? Tive um compromisso em Cabo... Tá com essa... Eu tô vendo aqui, Enzo. Tô com essa filmadora aí, Enzo. Então, não pude estar aqui. Mas então hoje você veio de Cabo Frio? Hoje? Veio de Cabo Frio? Não vim de Cabo Frio, não.
Tô com Cabo Grosso aqui, entendeu? Tá Então, não foi vir lá de Cabo Grosso. Bom, meu amigo Nelson Carneiro, um bom dia a toda a família Fluminense 540 AM, meu filho. Daqui a pouco eu mando mais abraços. Tá certo, quero dar o meu abraço aqui ao Eugênio Filho, né? Você lembra do Eugênio? Eugênio fez programa de rádio. Ela disse, tem aquela voz de ouro, gravava muito bem, era da virtual, né? Nós temos também o Tião Cidadão, né? Que é da grande movimentação aqui no grupo Sua Cidade e Seus Valores. E também nós temos, queremos mandar um abraço aqui para Beatriz Pizeta, Ubirajara Cunha, Glória de Melo, Francisco Gilvan Anchieta e Luciana Melo, Vitor Matias, Gilberto Rosa, Manuel Júnior, Pedro Paulo Pereira Vilela, André Tamandaré de Lima, Vicêncio Chamém, Espírito Índio, porra, agora me embolei aqui, né? Fernando Baiasa. A todos vocês que estão aqui nos assistindo, estão nos ouvindo, muito obrigado. E lembrando que daqui a pouco já estamos aqui nos estúdios com o doutor Eliano Enzo, presidente da OAB de São Gonçalo, e também o empresário Lúcio Carlos da Nitnet, né? O primeiro provedor da cidade. Primeiro provedor de internet da cidade, é isso? Bom, tá certo. Vamos dar um bom dia aqui ao Lúcio. Bom dia, Lúcio. E daqui a pouco a gente vai falar também vamos pedir os destaques da semana. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nelson. Bom dia, doutor Eliano Enzo, a mesa, Zé Carlos. Bom dia, Lúcio. E a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Bom, vamos dar um bom dia aqui também ao nosso amigo Eliano Enzo, né? Eliano Enzo que hoje tá com a camisa bonita. Ué, Zé Carlos, cadê a barba do homem? Não vai ser mais presidente. Olha, a camisa, eu não sou flamenguista não, mas essa camisa é muito bonita, hein? Gostei, Né? um espetáculo, a camisa. Tá de parabéns. E só esperar meio-dia, saúde pro senhor, viu, senhor? Gente, muito bom dia, rádio ouvintes. É muito, como é que eu posso dizer? É sempre um prazer estar aqui, né? A gente tem... puxa-saco também não. É o timaço. Aqui, é uma alegria muito grande estar aqui. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo aí. Em especial, a família Colmeia lá, que com certeza está acompanhando a gente. A galera da Colmeia com certeza acompanha a Rádio 540M, Rádio Fluminense. Tá certo. Tá bom, meu amigo. Então nós vamos tocando aqui em frente, não é isso? Porque atrás vem gente, né? Bom, com certeza... Nós temos aniversariante de hoje. Se vocês tiverem algum aniversariante também, pode botar aqui no pacote. Aqui não é pacote da maldade, aqui é pacote da alegria. Por falar em pacote da maldade, daqui a pouco, nós estamos aguardando a presença de um representante do Sind Justiça, do Sindicato dos Servidores do Judiciário, né? Nós estamos aguardando a presença. Também vamos falar com Fernando Bandeira, presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós queremos saber como que se deu aquele protesto onde desencadeou aquela invasão, né, na Assembleia Legislativa e que a terra tremeu. Inclusive o poderoso Pisciani engoliu o fôlego, tá certo? Bom, confiscar salário é complicado, minha gente. Marcelo, João de Deus, vamos dar um bom dia aqui aos nossos aniversariantes? Vamos aos aniversariantes da semana, né? A gente comenta aqui o aniversariante da semana. Nós temos o Márcio Amaral, né? Que está aniversariando. A nossa colega e advogada Liane Sereno, né? Liane Sereno. Nós temos a Mariângela, né, Andrade, que acho que é a vice-prefeita. Era vice-prefeita? Ainda é, ué. Ainda é, né? Ainda é. Nós temos o jornalista Luiz Carlos Rodrigues, está aniversariando. A nossa colega Namara Gurupi, aniversariando. O Sérgio Gevu, né? Nem sei se foi reeleito vereador, Zé Carlos? Não foi não. Sérgio Gevu. Infelizmente, o cara que merecia, um cara gente finíssima, mas infelizmente não foi reeleito. Tá certo.
E nós temos o César Medeiros, esse você conhece, Zé Carlos. César Medeiros, o grande César Gente Medeiros, boa, grande né? jornalista. É, gente verdade. boa, desapareceu também. Depois que passou a ser secretário, né? Aí já. Secretário de quem? Não, ele trabalha na Secretaria de Cultura. Se não me Tá, engano. ué, secretário, né não? É. Bom, quero mandar aquele abraço. Quero mandar também um abraço ao meu primo, Evandro Ribeiro. Um abraço pra você, aniversariando essa semana. E também a minha sobrinha lá em Jaguarebé, Kiarla Mello, está aniversariando. Lembrando que, olha que aniversário em São Gonçalo. Aparecida Panicé. Aumenta aí Parabéns, o som aí. Aparecida Panicé. Aumenta o som aí. Parabéns, cara. Pô, que é isso? Calma. Bom, tem aniversariante, Enzo? Não tem. Depois dessa eu desisto até de falar de aniversariante. Ué, é mesmo? Não gostou, não? Nem vou repetir o nome. É mesmo? Caraca, eu sabia que eu ia mexer com os brios de muita gente. Não, mas eu parabenizo a Aparecida Panicé, que ela fez um excelente trabalho no município de São Gonçalo. Fez muitas obras, tá? Pessoas que dizem que tá contra porque negócio de partido comigo. Assim, parabéns. Entendeu? Ela fez muitas obras. Entendeu? Não, parabéns. Eu acho que ela tem que ter parabéns mesmo, que assim, com todo carinho, com todo respeito, fique uns 50 anos fora da vida pública pelas grandes obras. Eu sei como você e grandes gosta dela. serviços prestados à sociedade gonçalense. Teve um serviço que foi 200 milhões de reais. Não, Só não, um pelos deles. grandes serviços prestados à sociedade Uma gonçalense. obra. Para, Lúcio, para. Uma Lúcio. só uma obra. Fica, assim, bastante tempo. Bom, no eu quero ano. parabenizar a Aparecida pelo aniversário. Isso, Com relação isso. às obras, eu tenho os prós E contras. e contras, é óbvio. E contras. Não, eu tenho o pró, porque Assim, ela no realmente rádio, foi a prefeita que mais fez obra na cidade. É, isso aí. Mais fez Acabou obra tudo. na cidade. Eu discordo, hein? agora Posso já discordar? Pode discordar, você vai dizer que Ezequiel fez. Ezequiel fez 30 e poucos postos de saúde, 30 e poucas escolas, todas estão até hoje. Aparecida PNCE fez 0 escolas, 0 postos de saúde. Não, é isso que eu ia falar. Até porque o Ezequiel tinha o dinheiro na época do Brizola, no final da década de 80, e depois a parceria com o Garotinho, então tinha muito mais recursos, a legislação para o município de tributação era outra, ele conseguiu fazer muito mais do que Aparecida Panicé. Aparecida Panicé está lá atrás, comparado com o Ezequiel, em número de obras, infraestrutura, o etc. tema não é Aparecida, né, Ezequiel? Vamos pro destaque da semana. Você Vamos vai nós falar, aí. vai Você que catucar falou o que ela homem. fez a maior Vai, quantidade ele de adora, obras, foi meu irmão. você que começou. Ele adora, Nelson Carneiro, tu sabe que ele adora, né? Gosta, né? Ezequiel. Meu Deus, como ele Não, adora. de Panicé. Panicé ele gosta. Papai não sei que gosta, mas Ezequiel, Isso, falou né? Ezequiel com o Nelson Carneiro. Não, veja bem, nós vamos fazer um debate aqui, nós vamos colocar no banco do réu. Tá bom. Vamos tentar botar no banco do réu Aparecida Tá e bom. Ezequiel? Tá aí, uma boa votação. vamos boa botar? votação pra saber. Delação Vamos. premiada, Tá delação aí. Não, mas eu queria estar nessa aí, nesse dia eu queria estar Olha aqui. só, topa? Topa, mas eu Topa, queria estar nós aqui. vamos ter com Vai opinião fazer daqui a pública. 15 dias. Não é opinião de vocês, não. Não, Eu quero dar tudo opinião bem. pública. Pô, Ouvinte, brincadeira. ligar pra cá. Tipo Tá assim, aí. nenhuma das duas opções também vale, né? Não, eu quero quem que você bota no banco do réu? Um Entre dos os dois, dois, dos um dos bancos. dois. Esse Mas negócio de nenhuma opção. Não. Aí Tem um que acaba já está. o nulo e a A abstenção dúvida vencendo. que eu tenho é a seguinte, Lúcio, e aí isso é a única dúvida. Se o Ezequiel tivesse Estado administrando o município de São Gonçalo, dentro dos mesmos moldes que a Aparecida em termos de probidade administrativa, se ele também não estaria na mesma situação que ela. É a única dúvida que eu tenho. Agora, quanto a obras e atividades, os dois têm ele vai dizer que tem um volume pequeno, mas tem coisas que a gente vai olhar. Agora, que efetivamente, quando você vai olhar para obras que ficaram para a cidade, legado efetivamente. Escola, posto de saúde. Isso aí tem Vamos ver o comparação. destaque da semana. Né? Não é? Bom, deixa pra lá. Vamos lá, vamos pro seu Quem destaque sabe- da semana. Vamos. Eu queria. Lembrando que nossa pauta hoje vai envolver a situação do Estado do Rio e da greve. Eu posso puxar um pouquinho pro meu destaque ser fora disso aí. A gente vai falar desse tema. Porque a gente. Eu quero pegar o destaque Porque da senão semana. eu vou ficar sabendo a sua opinião antes, eu fico sem claro. condição de provocar. Verdade, é complicado. Vamos falar sobre uma coisa que eu hoje vi no Jornal Fluminense, e aí aproveitar, fazendo um merchan aqui do jornal, que é as prefeituras de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói dialogando entre elas sobre a possibilidade da duplicação da Niterói-Manilha e trazer o BRT, então, para interligar essas cidades.
é uma obra Quem polêmica. falou isso? Desculpe. Os prefeitos de Niterói. Quais deles? Elio Cardoso? É o atual, o que foi eleito, né? Então, para interligar esses... Vamos lá, vamos ver aqui. É o Sadionel. Sadi Noel. Sadi Noel, Sei. Rodrigo Neves e o Nance. Bom, Esse se é o os três combinarem, pode até sair, mas se não for... Não. Mas vai Eu pro não vou seu nem entrar destaque. nesse mérito se vai sair ou não. vai. Só estou dando como destaque, O destaque da semana. essa junção dos 3 prefeitos. Eu acho que juntar essas regiões todas para um diálogo, e eu achava que nesse meio aqui deviam trazer Maricá também, porque tem um outro polo aí de ligação. Quaquá? Não o Quaquá, o que foi eleito lá, porque não foi o Quaquá. Não, foi o que o Quaquá indicou. Quem o Quaquá indicou. Enfim, de toda sorte, é esse polo dessa região de cá que traz uma realidade completamente diferente. Porque você veja, você tem Niterói com 400 mil habitantes, São Gonçalo com 1.200.000, você tem Itaboraí com 200 mil habitantes, salvo engano, e Maricá que deve ter 100, 150 mil habitantes. Você traz toda essa região para uma discussão necessária para o nosso polo aqui. Então é extremamente importante que nós abramos os nossos olhos, em primeiro lugar, para essa possibilidade e que a gente possa opinar também sobre o trajeto. Não sei se a BR-101 é a melhor alternativa, não sei se o leito antigo do trem, aonde existia, é uma outra alternativa. Eu sei que precisa efetivamente ter um meio de transporte que seja de massa para a nossa cidade. Essa que é a grande discussão. E para esse polo mesmo, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Rio Bonito, Tanguá, e vamos nós. Tá certo. Meu amigo Lúcio, seu destaque da semana. São 2 destaques essa semana, né? As 2 coisas principais. A primeira, a crise no Estado, que a gente vai falar, que é a mais urgente, a que mais implica a todos nós aqui. E a vitória lá nos Estados Unidos do Donald Trump. A questão da vitória aí do Donald Trump, eu quero destacar o poder das redes sociais. Bom dia. O poder das redes sociais, não sei, quem acompanha, por exemplo, Globo News, quem acompanha a nossa mídia brasileira, que é toda ela composta basicamente por jornalistas de centro-esquerda, de esquerda, a campanha inteira falando mal do Trump, que vai perder e não sei o quê, e o cara ganhou. E a margem não foi estreita não, tá? Nos números de delegados lá foi uma margenzinha considerável, o que mostra os efeitos da globalização nos Estados Unidos. Se vocês pegarem o mapa da votação, onde um ganhou, onde o outro ganhou, você vai ver que a Hillary ganhou na costa leste e na costa oeste, que são as áreas que mais se beneficiaram com a globalização. Vale do Silício, parte financeira, etc. Agora, todo o centro dos Estados Unidos, basicamente, de norte a sul, que perdeu com a globalização, votou no Trump. Perdeu com a globalização fábricas falidas, pessoas desempregadas, pessoas mais antigas, mais velhas, que não têm mais emprego, foram demitidos, porque agora muita coisa é produzida na China, em tigres asiáticos, então foram os perdedores da globalização. E vai ter uma mudança na política externa que, meu ponto de vista, é muito boa. Inclusive, a tensão que estava entre Rússia e Estados Unidos por causa da Síria já está tendo um arrefecimento por causa da nova postura que parece que o Trump, junto com o Putin da Rússia, vai ter. Então isso também é bom, porque a gente estava aí, já tinha gente falando Terceira Guerra Mundial, etc. Um pouco de exagero, mas a tendência é melhorar. E a crise do Estado, que inclusive eu fiz aí uns 4, 5 textos essa semana sobre isso, que a gente vai falar aqui bastante. Vamos. É uma coisa que está catastrófica, um colapso que não tem uma causa só, nem duas. Está só começando. É uma coisa muito complexa, que envolve anos e anos de má gestão, de erros, de corrupção, de desmando, de farra, de desperdícios, que vem desde o governo Lula e Dilma, passa pela Petrobras, passa pela crise e principalmente pelo próprio povo, que é o povo que elege e que votou nos governantes, tanto para o governo federal quanto para o governo estadual. Mas sobre o Donald Trump, o nome Trumpiqueiro, não diz Trumpiqueiro, mas é racista ele, né?
Não é racista. Ele já vai não. tirar 2 afrodescendentes da Casa Branca. Não, mas isso não é racista. Tem nada a ver com racismo. É uma necessidade. Não faz é uma porque... limpeza. Não. Já Não é deu por- despejo. Ó, a mulher Obama e a esposa dele já vai sair fora, A malandro. mulher do Trump, ela é imigrante. Eu sei. A Não, atual é esposa... imigrante, Não, mas eu tô falando... Não importa, mas ele não é racista Eu tô- contra negros. Você É. vai ver lá negros, tem negros que votaram Mas já nele, despejou são do 2 da partido Casa Branca, dele. meu irmão. Não, despejou, o cara nem assumiu, cara. É muito, Já deu a mídia, a mídia do Brasil faz isso. Mas, Ela Lúcio, cria olha só. estereótipos Vamos que esperar não pra ver. existem. Vamos esperar pra ver. O Mas que a mídia acontece? tem que criar. Mas olha só, E a internet vocês- está aí. A internet está aí. É só entrar no YouTube, procurar na internet. Tem que saber um pouco de inglês. Para poder ver o cara falando o discurso, ler as matérias da imprensa americana, não a nossa, Tá certo. em inglês, porque o cara não teria ganho à toa. E vou dizer, muitas mulheres, latinos e negros votaram nele, porque não é um cara racista falando, nunca vai ganhar uma eleição em país nenhum. Isso aí é Bom, exagero e Tá distorção. certo. Eu só quis tumultuar um pouquinho aqui, mas nós estamos recebendo aqui o Luiz Otávio, né, que é do Sim de Justiça, representante do Sim de Justiça, e daqui a pouco nós vamos falar. Luiz Otávio, bom dia, muito obrigado aqui pela sua presença. Bom dia, primeiro agradecer à Rádio Fluminense pelo convite e nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a essa crise caótica do Rio de Janeiro e a ótica que a gente tem sobre ela. Né? Inclusive, nós temos aí, por exemplo, nós temos aí também o sindicato da Polícia Civil, né, que está também agitando, não é isso? Nós temos um movimento chamado MUSP, que é o Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado, e essa unificação é justamente para nós podermos ter força para enfrentar esse momento difícil. E o governo do Estado vem com um pacote, que a gente chamou de pacote da maldade, e que traz uma série de problemas para o serviço público e para o servidor público como um todo, e também para a população. Porque Tá certo. acabar com aluguel social, acabar com bandejão, acabar com o apoio àquelas pessoas que mais precisam num momento difícil como está, realmente é incompreensível como é que o governo do Estado tem a coragem de fazer isso, né? Tá certo. Bom, nós vamos agora tentar, nós estamos aqui fazendo a apresentação aqui do presidente de um dos membros do Sim de Justiça, e você vai continuar ligado conosco, né, pela Rádio Fluminense 540 AM, e nós vamos tentar falar agora, daqui a pouquinho, com o Fernando Bandeira, que é o presidente do Simpol, né, do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e com certeza a gente vai entrar no debate e nós temos um compromisso de fazer uma entrevista rapidamente com ele e vamos tentar falar com ele. Zé Carlos, nós vamos tentar agora falar com o Fernando Bandeira, tá legal? Bom, eu gostaria, enquanto a gente contacta aqui, a gente sempre pede um destaquezinho da semana, fora desse tema de vocês aí, um destaquezinho que te chamou a atenção essa semana a nível nacional, a nível estadual, que você pudesse falar pra gente, Otávio? Luiz Otávio? Primeiro foi a vitória do Donald Trump, né, nos Estados Unidos, que era algo que muita gente não esperava, mas como o companheiro aqui falou, nos Estados Unidos alguns esperavam por essa vitória, né? Eu não sei que contexto vai ter para o Brasil, mas muitos economistas dizem que pode ter algum tipo de prejuízo, outros falam que pode ter benefício. Então a gente tem que aguardar, como outro companheiro falou aqui, para ver o que vai realmente acontecer. Ainda é muito prematuro para a gente tirar uma conclusão dessa vitória dele, né? Com certeza. Eu quero só te apresentar que o doutor Eliano Enzo é presidente da OAB de São Gonçalo, está recém-empossado, né? Ali o Lúcio Carlos é o nosso, faz parte da nossa equipe, quer dizer, ambos aqui faz parte da nossa equipe, que é o presidente da organização NitNet, né? Diretor da NitNet, né? Provedor de internet de Niterói. E ali o nosso amigo José Carlos Rocha, né? Que é o nosso produtor. E ali o nosso Marcelo João de Deus, que é o menino que tá ficando bom agora, né? E aí, a gente vai levando. Zé Carlos, toca aí que eu vou. Vamos tentar aqui falar com O Sim de Justiça, que eu estive lá, entrevistei o nome dele. Alzimar Andrade. Alzimar Andrade, né? Aqui a gente manda um abraço ao Alzimar, né? Alzimar sempre nos atendeu muito bem quando fiz a reportagem lá do sindicato, né? E tá de parabéns, rapaz. Tem que partir pra dentro mesmo. Cobrar, né? Foi na quarta-feira, né? Que estiveram lá, fizeram aquela cobrança ao governador. E eu já vi aqui, até que já tá aqui o Ministério Público pede bloqueio de bens, ressarcimento de 1 bi de Cabral, né? Por isenções fiscais.
O que me deixa aí, aproveitando para pegar um gancho daquilo que o Lúcio falou, que me deixa triste da imprensa carioca em especial, é que o movimento deles, nesse aspecto, eu aplaudi, foram para a porta daqueles que efetivamente são os responsáveis por arquivar o projeto que o Pezão apresentou, e a imprensa fez questão de mostrar apenas o que quebrou, o que invadiram, o que fizeram. Eu vou falar aqui, e eu posso falar e dizer o seguinte: é uma pena que não tem forca no Brasil. Se nós estivéssemos na Revolução Francesa, metade daqueles que ali estavam tentando fazer aquela bobagem estava sendo preso e sendo enforcado em praça pública. Porque roubar o dinheiro do povo, eles sabem. Agora, na hora de beneficiar o povo, e a gente vai discutir isso aqui daqui a pouco, ninguém quer tirar os seus privilégios. Quantos deles cortaram os carros dele lá? De gasolina, carro, motorista, de juiz, de promotor, de defensor. Ninguém cortou na carne. Quer botar a conta, e a gente vai falar disso, na conta do povão. Essa que é a verdade. É uma pena que não tem força. Bom, e ressaltar a omissão do Ministério Público durante todo esse tempo que o Ministério Público já sabia dessas questões, agora, as isenções fiscais, e agora, depois da porta arrombada, está tentando achar o segredo da fechadura. Como sempre, só depois que o povo vai pra rua. Só depois que a gente vai pra rua que o Ministério Público do Rio de Janeiro se mexe. Agora apareceu essa notícia de cobrar da Michelin, do Júlio Bueno, do Sérgio Cabral, essa questão das isenções fiscais. Mas tem mais gente, tem mais gente, com certeza. Bom, nós estamos tentando falar com o Fernando Bandeira, a gente está tentando aqui falar, nós marcamos de ligar para ele 10h30, né? Nós estamos tentando, se não der, vamos tocar o barco, porque atrás vem gente, né? Como diz a gíria popular, né? Não podemos, aqui não há tempo a perder, porque 2 horas passam tão rápido, né, Leandro? Não, muito rápido. Entendeu? Essa que é a grande verdade. A população fica aí à mercê dessa gente que senta no poder lá e acha que são soberanos. Eu não tenho que dar satisfação. Você votou em mim. Agora deixa comigo que o resto a gente se vira. Tem gente não, mas o problema todo é o seguinte, porque o Ministério Público hoje, ele faz parte de quem? Do de Estado, qual o poder dele? Qual o poder dele? Tá aí, eu acho que bom, já tem gente, já dá para falar com o Fernando Bandeira? Alô, bom dia, Fernando Bandeira. Bom dia, Bandeira, Fernando Bandeira, tudo bem? Ô, Fernando, que prazer, meu amigo. Te acompanhei na época que você foi deputado lá atrás com aquele lencinho vermelho de Brizola no pescoço, né? Faz muito tempo já. Esse lencinho já nem existe mais, não é isso? Pois é, uma pena, né, cara? Mas hoje você tá com um colar de espinho, não é isso? Não é isso? Mas estamos resistindo, na verdade, não. Fernando Bandeira, me conta aí, você é presidente do sindicato dos policiais civis aqui do Rio de Janeiro. Me conta, o que está havendo neste momento? O Estado está quebrado, tem má fé, não tem dinheiro mesmo, é conto da carochinha. E como é que vão continuar a luta em defesa dos servidores? Nós estamos entendendo que realmente o Estado está com a situação difícil, né? Sim. As provas aí de documentos, de números que são divulgados na imprensa, né? Sim. Agora, evidentemente que esse Estado que o Rio de Janeiro chegou exatamente tem que fazer uma análise aí das administrações anteriores, né? Sim. Que certamente deve ter feito muito benefícios para muitos empresários, né? Não cobrando os impostos, né? Os recolhimentos obrigatórios por parte das grandes empresas, grandes indústrias, né? Mas de qualquer forma, apesar disso, nós estamos na expectativa que o governo venha a encontrar a fórmula aí, junto com o governo federal, para atender os servidores públicos, principalmente a questão da segurança pública, né? Não só os policiais civis que nós representamos, né? Mas também a polícia militar, também que precisa de ter mais recursos, mais pessoal trabalhando. O efetivo, por exemplo, da Polícia Civil, de acordo com a lei de quase 30 anos atrás, é de 23 mil policiais. E nós temos apenas em torno de 10 mil. Sim. E desses 10 mil policiais, 20% com a idade de se aposentar. E então, muitos estão em processo administrativo. Tem procedimento afastado, né? Outros estão em gabinete, em administração, e a rua tá vazia, né? Exatamente. Além de estar um efetivo pequeno, uma boa parte desse pessoal está lotado em gabinete da Prefeitura, em gabinete do Governo do Estado, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. Quer dizer, então isso se reduz ainda, né? Fora o pessoal também licenciado, em férias ou licença de saúde, enfim. Então essa redução de efetivo, né? Com as condições também sem recursos, né? Porque as viaturas da Polícia Civil estão sem combustível. Sim. E muitas sem a manutenção.
né? Não tendo efetivo suficiente, não tendo transporte, o armamento também com certa dificuldade também, as munições também. Então, há uma carência muito grande na segurança pública do Rio de Janeiro, especialmente a Polícia Civil, e com isso prejudica o fator primordial, que é condenar a bandidagem, os bandidos, os criminosos. Porque se não houver investigação por parte da polícia, não tem como o Ministério Público, o promotor, pedir a punição, a pena para o juiz. Então é uma situação muito séria. Ô, Bandeira, mas vamos focar então a situação hoje. Há esperança? Há uma luz no fundo do túnel? Como que é? Como é que você... Nós aguardamos que sim, porque as negociações, as pressões junto à Assembleia, junto ao governo, quer dizer, claro que sabemos também da dificuldade, mas não podemos ficar e querer parcelar o salário e não sei quantas vezes. 7 vezes eu vi hoje, conta de mentiroso. Então não se pode, ninguém vai receber dos trabalhadores, dos policiais, né, que recebem esse dinheiro para pagar as despesas, vai receber parcelado. Se for parcelado, quem vender vai querer cobrar com mais caro e por ser parcelado, né? Então é necessário que haja um atendimento. É preciso que o governo federal, o governo do Estado encontre uma fórmula de arranjar condições, né? Cobrar daqueles empresários que não fizeram o recolhimento dos seus impostos, né? Quer dizer, é necessário que haja um esforço aí, porque dessa maneira vai ficar muito difícil para a população ter uma polícia, vamos dizer assim, injustiçada e reduzida a quase nada, né? Ô, Bandeira, olha só, o Pisciani, ele bateu no peito e disse, vamos aprovar. E, de repente, ele arregou, quer dizer, voltou atrás e disse, não vamos aprovar. Por quê? Os projetos eram inconstitucionais ou porque, sob pressão realmente? Ele viu que a pressão era forte. E como é que você viu a invasão, a ocupação da Alerj naquele momento pela frente de greve, pela frente de protesto? Primeiramente, nós entendemos que a proposta encaminhada pelo Executivo, pelo Governo do Estado, não atende a Polícia Civil de forma nenhuma, né? Sim. E com relação à ocupação, nós defendemos a ocupação da Assembleia Legislativa que pertence ao povo do Rio de Janeiro, né? Agora, a única falha que nós reprovamos seria subir em cima das mesas, entendeu? Sim. Isso realmente nós discordamos, quebrar alguma coisa, se bem que há informações de que foi funcionário da própria Assembleia que quebrou algumas coisas lá, para dizer que foram as pessoas que invadiram a Assembleia, né? Mas e aí não orientação dos líderes sindicais não ia orientar isso. De forma nenhuma. Agora, a única falha que houve foi a subida em cima das mesas. Sei, também, aquilo agride realmente. Agora, a entrada da Assembleia, isso é mais do que natural, é a casa do povo, os parlamentares são representantes do povo, né? Agora, Bandeira, aquilo agride tamanho, como também a propinagem, né, dessa gente aí que agride também, e nós estamos aí, ele sobe na nossa mesa, quebra a nossa mesa, tira o dinheiro do nosso prato, restringe, tira 30% do salário, vai no seu contra-cheque e faz aquele desconto unilateral, e nós estamos com a mesa quebrada também, e ninguém vê isso, né? Não, exatamente, é uma resposta mais igual a que nós sofremos, mas não é correto. Isso nós não podemos, enquanto sindicato dos policiais, não concordo. Evidentemente que em alguns momentos você perde a calma, perde o controle em função da injustiça que está sofrendo pelo governo, pela administração pública que dirige a polícia, dirige o Estado, entendeu? Por isso que há essa reação natural e é quase que justo, né? Esperamos que tenhamos a solução, esperamos que o governo federal aí encontre uma maneira para ajudar também o Estado, né? E temos certeza que terá que haver essa saída, senão vai ficar pior ainda, não saber o que vai acontecer daqui a 5, 10 ou mês, né? Pode acontecer muita coisa, que a insatisfação, nós tivemos na manifestação ontem da Candelária, né? Está prevista agora para 16 na quarta-feira, uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa novamente. Então, há uma insatisfação muito grande, há uma revolta, não só do pessoal da Polícia Civil, mas também do pessoal da PM, dos bombeiros, e também a questão dos professores, a questão da saúde. Então, há uma revolta muito grande. Esperamos que o governo do Estado encontre uma maneira para
evitar que haja essa reação tão violenta dos servidores públicos do Estado de Janeiro. Ô Bandeira, confirmado dia 16 essa concentração? Está marcada a manifestação. Não é só dos servidores da Polícia Civil, né? Não, é de todo o Estado, exatamente. Há movimentos aí dos professores, tanto é na Candelária onde tinha até estudantes também de vários colégios, tinha pessoal da saúde, pessoal da educação, tinha policiais civis, tinha bombeiros, policiais militares também. Então, logicamente, tinha a polícia militar mais em volta, cercando assim, armados, né? Sim. Houve uma situação meio preocupante ontem lá na Candelária, né? Mas esperamos que agora, na próxima quarta-feira, agora seja coisa tranquila, sem maiores problemas para não prejudicar nem a parte do Estado, nem a parte de todos nós que estamos protestando contra a injustiça que está acontecendo não só com os policiais civis, como também para outros servidores públicos também. Tá certo. Ô, Bandeira, eu quero agradecer a oportunidade de falar contigo e dizendo que nós estamos aqui na nossa mesa com o presidente da OAB de São Gonçalo, doutor Eliano Enzo. Nós estamos aqui com um dos representantes do Síndico de Justiça, que é um grande parceirão aí nessa luta, né, que é Luiz Otávio da Silveira, né? É diretor político do Síndico de Justiça. Nós estamos também aqui com o empresário da NitNet, que é o Lúcio Carlos, e estamos aqui, te ouvimos atentamente, e agora nós vamos continuar e vamos ouvir aqui também o representante do Síndico de Justiça. E eu quero agradecer essa oportunidade, e quem sabe um dia você pode vir aqui participar da nossa mesa, porque nós temos uma grande audiência entre a sua categoria, tá legal? Porque uma das coisas... Eu estou à sua disposição, só enviar o convite aí, estou à disposição aí. Parabéns aí a todas as autoridades, os nossos companheiros aí que estão participando diretamente no programa aí, viu? Muito obrigado mesmo. Bom, eu quero te agradecer e sucesso, né? Que esse sucesso aí seu será de todos nós, tá legal, querido? Tá legal, muito obrigado, um bom dia a todos vocês, obrigado aos ouvintes também. Tá aí, nós acabamos de falar com o Fernando Bandeira, que é o presidente da Simpol, né? O Sindicato da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? E essa luta. E nós vamos continuar aqui debatendo, né? Debatendo o assunto ligado à nossa... A situação do caos no Estado do Rio de Janeiro. Zé Carlos, você tem alguma coisa a informar enquanto eu localizo aqui, meu amigo, para a gente começar aqui falando com o nosso diretor um dos membros diretor político do Síndico de Justiça, que é Luiz Otávio da Silveira. E nós vamos... Fala aí, Zé Carlos, enquanto eu alinho aqui. Uma nota aqui que eu tô vendo aqui no G1. É nota de quê? De euro, de dólar ou de real? Que de real não aceito, não. Tem tudo a ver com o que vem acontecendo nesse país. O Ministério Público do Estado do Rio distribuiu ontem, sexta-feira, na 14ª Vara de Fazenda Pública, uma ação civil por um ato de improbidade administrativa com pedido de liminar para o bloqueio dos bens e cobrança de 1 bilhão do ex-governador Sérgio Cabral do PMDB do Rio de Janeiro, do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Júlio César Carmo Bueno e da empresa Michelin, a fim de ressarcir o Estado valores do ICMS que deixaram de ser pagos por causa de concessão de benefícios fiscais. Portanto, tá aí, né? Saiu essa nota ontem, né? Acho que tem tudo a ver no momento que vem atravessando, né? Certamente. O Ministério Público agindo como deveria ter agido antes. Se fosse essa ação lá em 2008, muita coisa teria sido evitada, porque tudo tem uma consequência, nada é por acaso. Se tudo está acontecendo agora e está explodindo dessa maneira, é porque ao longo desses anos foram ocorrendo situações que não foram coibidas à época. Então desde o governo Sérgio Cabral, que a gente vê e são denunciados esses fatos, e infelizmente as autoridades competentes não tomaram as providências. Agora que chegou no caos, começa-se a tomar providências contra o Sérgio Cabral, contra o Júlio Bueno, antes tarde do que nunca, mas a gente sempre ressalta isso. Teria que ter acontecido antes. Antes, né? Porque agora você está pagando em 7 vezes o servidor público. Você está acabando com o aluguel social das pessoas que tiveram naquele deslizamento lá em Nova Friburgo. Luiz Otávio, nós vamos entrar aqui. Eu quero ler aqui o tema que a gente vai entrar. Perfeito. E eu quero que aí você faça um resumo objetivo desse trabalho do Síndico de Justiça e dos demais servidores. Greve dos servidores do Estado do Rio de Janeiro.
Depois de declarar calamidade administrativa, o governador Pezão foi a Brasília de pilhas nas mãos, alegando que o estado do Rio de Janeiro está ingovernável e que não tem plano B para pagar os soldos e salários do funcionalismo público. Com as contas pendentes de pagamento e as contas bancárias no vermelho, os servidores protestam e não querem pagar o rombo dos cofres públicos da gestão Cabral-Pezão. Indignados, os servidores estão aderindo ao movimento de greve e protestam em vigília permanente contra o pacote de maldades. Um grupo de manifestantes, na quarta-feira, invadiu a Assembleia Legislativa de mãos dadas e cantando o hino nacional, e o presidente da casa, Jorge Pisciani, que se mostrava arrogante em defesa do Executivo, no confisco dos salários dos funcionários, acabou recuando e devolvendo as mensagens de restrições salariais ao governador, e a batata quente continua nas mãos de Fernando Pezão. Você, como um líder sindical, né, um sindicalista, né, diretor político do Síndico de Justiça, como é que você está vendo tudo isso aí? Início, meio e fim. Você tem uma luz no fundo do túnel, e você acabou de ouvir aí as palavras do presidente do sindicato dos policiais civis. E como é que está isso aí? Há uma luz no fundo do túnel? Por que Pisciani recuou? Ele recuou em um dos projetos. São 22 projetos, ele recuou de um. O restante vai ser analisado e tem até uma pauta dos dias que serão colocados para análise e votação. A questão da cota extra dos 16%, nisso ele recuou até porque isso não seria nenhuma surpresa. Aquilo é totalmente inconstitucional. Como outras questões que estão ali dentro daquele projeto, que também tenho certeza que se forem aprovados aqueles projetos, em muitas partes vai ser colocado em constitucionalidade pelo Ministério Público. Isso aí é certo, porque são propostas que não respeitam a independência dos poderes, do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, porque sobre o Executivo, o Pezão certamente ele pode exercer o direito dele de governador, evidentemente, mas avançar sobre prerrogativa do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, isso não pode ser feito, isso fere a Constituição. Isso é um ponto inicial. Sim. Outra questão. Nós, do sindicato e do MUSP, somos totalmente contra a violência, certo? Sim. Então nós não patrocinamos qualquer tipo de vandalismo e nada nesse sentido. Agora, a entrada na LERJ, ela aconteceu porque o presidente da LERJ não queria diálogo. E quando as pessoas se dirigiram à porta da LERJ, e aí revoltadas pela situação que já estava acontecendo, e pelos membros da LERJ, na figura do seu presidente, não quererem diálogo, houve uma forçação da porta e realmente as pessoas entraram, porque, como vocês falaram, ali é a casa do povo. E não se pode recusar que pelo menos o povo ocupe a galeria. E nem isso estavam permitindo. Então, talvez pela própria Pisciani não recebeu a vocês. Não recebeu, não deixou a pessoa ir para a galeria. Porque ele disse que discutiu com todo mundo. Ele falou, discutiu não, que houve entendimento com todo mundo. Não houve nenhum entendimento. Isso aí é um projeto que veio de cima para baixo, não houve discussão com as categorias, não houve discussão com os deputados de oposição. Isso aí é um fato, isso é meridiano, todo mundo sabe disso. Infelizmente, o Poder Executivo, na figura do governador, ele não teve o trabalho de esclarecer isso perante a população, perante os servidores públicos e perante a própria casa. Ele quer passar o rolo compressor. O Pisciani no início era contra, mas inicialmente o que se fala é que se vai oferecer ao filho do Pisciani, que vai ser desalojado da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque o Marcelo Crivella ganhou, então eles vão ter que sair. Aí se oferece ao filho do Pisciani um cargo na Casa Civil e a partir daí o Pisciani passa a apoiar o projeto. Mas com sacrifício do povo? Com sacrifício do povo. O que vale é a política. Povo que se expõe. Então o povo tem que saber. E a gente lamenta, e isso tem que ser dito, que muitas vezes a gente coloca só a culpa no governante. Quem elege o governante é o povo. E certamente, se essas pessoas estão aí, foi porque o povo elegeu. E elegeu por 3 vezes seguidas. Então, a responsabilidade disso, do povo do Estado de Janeiro, de ter eleito Sérgio Cabral, Pezão, o vice Dornelles, Eduardo Cunha, que não se esqueça que todos esses foram eleitos pelo povo do Estado do Rio de Janeiro. O líder do PMDB à época, depois presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele foi eleito pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, o que muito nos envergonha, porque é um dos maiores corruptos da história desse país e se encontra preso em Curitiba. Então nós temos que ressaltar isso. O povo tem que saber a sua responsabilidade quando vai para a urna apertar as teclas. Tem que apertar com responsabilidade.
Porque depois isso tudo se volta contra ele. Quem mais sofre são os mais humildes. Nesse momento de pacote, tenho certeza que a classe média alta e os ricos não estão sofrendo. Quem vai sofrer muito é a classe média baixa e os pobres. É quem tem contra-cheque. Quem tem contra-cheque, quem precisa do aluguel social, microempresários. o microempresário, aquele que fica na rua dependendo de R$2 para comer no bandejão e fecharam todos os bandejões, pessoas que estão perambulando na rua com problemas mentais, não tem mais onde comer. A única refeição do dia foi cortada. Então, você pergunta depois, por que a violência aumenta? Claro, quando você diminui as questões sociais, o investimento social nos mais pobres, isso causa violência. Sei. Agora vamos lá. Aonde o funcionário seria atingido diretamente com os descontos? O que ele perderia? Vamos esquecer que vai ser pago em 7 parcelas, em mês de outubro, ou quando setembro vier do ano que vem, não interessa. Aonde o funcionário seria atingido no seu contra-cheque no mês imediato? Eu vou ser bem didático, porque a questão é longa. Primeiro, eles querem aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14%. E, inicialmente, queriam fazer uma cota extra de 16% para ser paga em 16 vezes. Esse que foi retirado. Esse projeto aí é que foi o único que foi devolvido pelo Pisciani ao governador Pezão. O restante continua intacto para ser votado. Então, essa questão da Previdência é aumentar de 11% para 14%. Isso está de pé e eles vão querer votar. Segundo, acabar com o triênio, que é um adicional que o servidor público do Estado de Janeiro tem, que a cada 3 anos ele recebe um valor no seu salário por ter trabalhado durante esses 3 anos e ter prestado serviço eficiente ao Estado. Isso também eles querem acabar. Outra questão, na questão do Executivo, é retirar 30% do salário e diminuir carga horária. Isso ainda não afeta o Judiciário e os demais poderes, isso é em relação ao Poder Executivo. Outra questão que tem que ser ressaltada em relação aos aposentados. O desconto absurdo que se quer fazer em relação à aposentadoria dos aposentados, aos proventos deles. E, evidentemente, está causando uma revolta tremenda. Pessoas que trabalharam uma vida inteira e agora vão ter descontos exorbitantes no momento que precisam comprar remédio, precisam se alimentar. E é um momento difícil para a pessoa que já está numa idade avançada. Então, esse projeto é algo assim, é um crime de lesa pátria e que mete a mão no bolso do servidor de forma indecente. E a gente não pode concordar com isso de maneira alguma. E por que não fizeram outras propostas que tirasse, né, daqueles que podem serem cobrados de maneira efetiva, em vez de cobrar do servidor público e do povo? Nesse pacote que chama de pacote da maldade, tem alguma coisa de benefício, de corte de secretarias no Estado do Rio de Janeiro? Existe isso? Redução com relação aos cargos de comissão? E tem sim, inclusive, de comissão não, mas diminuir a questão da secretaria sim, e também a diminuição dos salários dos tirar a secretaria e trepar funcionário em outra não muda nada, aí você querido? Falou tudo. A estrutura, ela tem que ser mudada com verdade. Não é você pegar e alocar as pessoas novamente, acabar com as 20, mas deixar todo mundo nas 12. Então você não fez nenhuma economia. Sim. Aí é jogar para a plateia. O que a gente quer é que o Estado corte na própria carne. Porque eles é que fizeram a crise, eles é que patrocinaram a crise. Como eu falei anteriormente, essa crise não veio do nada. Foram isenções fiscais dadas de 200 bilhões de reais, dada a termas, a cervejaria, a joalheria, a Nissan, que durante 30 anos vai ficar sem pagar imposto no Rio de Janeiro. E o pior, quando você dá isenção fiscal, é questão de custo-benefício. E só teve custo, porque isso em nada trouxe nenhum benefício em relação à questão de mais emprego. Não houve, isso está aprovado. Então, é uma isenção fiscal que não trouxe benefício nenhum. Por isso que nós consideramos que as isenções fiscais são ilegais. Teria que haver, por parte do Ministério Público, pedir a anulação dessas isenções fiscais, porque elas não beneficiaram em nada. Tanto não beneficiaram que trouxeram essa crise. 200 bilhões paga a conta de 2 servidores públicos, do salário do servidor público, durante 5 anos, de todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. E sem contar o que foi feito no Rio Previdência. Pegaram os ativos do Rio Previdência e foram negociar na Bolsa de Valores americana em Nova York. Isso é impossível de se aceitar. E colocaram e os tudo lotes do petróleo, na calada, né? E aonde estava o Ministério Público ali? Infelizmente também não se pronunciou. É o tipo de negociação que só trouxe prejuízo. O Rio Previdência está falido e não tem dinheiro para pagar os aposentados por causa de uma operação de crédito feita junto à Bolsa de Valores em Nova York, com dinheiro que os aposentados durante anos, as suas economias que descontaram para o Rio Previdência,
foram colocadas numa situação totalmente obscura. Agora trazendo prejuízos mensais para o erário. Me informa aqui, porque você tá lá dentro a todo instante e rebuscando tudo isso, né? E ouve, dá opinião. Quando se fala nessa redução, nesse confisco dos salários dos servidores, que na minha época do meu pai, como policial, chamavam-se os Barnabés, né? Do Estado, né? Que é um termo hoje não usado. Mas e aqueles que têm redutibilidade de vencimentos, como os conselheiros do Tribunal de Contas, os integrantes do Judiciário? Como é que fica? Será que tirariam também? Porque hoje, pelas garantias deles, mordomias, qualquer centavo que tirar do salário deles reduz o vencimento, e existe esse princípio da irredutibilidade de vencimento. Isso também foi tratado? Está sendo tratado nisso? De forma alguma. A questão do pacote ele só atinge o servidor público, e principalmente do executivo. Essa questão de diminuir salário dos 30%, o que, na visão do MUSP, isso é totalmente inconstitucional. Você não pode reduzir salário se a pessoa já tem um ganho fixo e tem aquelas despesas que adequam ao seu salário. Como você vai tirar 30% do salário, já tendo o imposto de renda e a contribuição previdenciária? Isso, você foi corretíssimo, o nome disso é confisco. Confisco é um eufemismo para dizer que estão furtando o servidor público. Esse nome confisco não trata-se de um furto. Estão tirando o dinheiro do bolso do servidor na maior cara de pau e colocando o servidor público e a população como responsáveis pela crise. Isso é impossível. O responsável pela crise é quem estava sentado na cadeira do Palácio Guanabara. Os seus secretários, eles produziram essa crise. Sim. E eles têm que ser cobrados. Se a Lava Jato está vendo aí que já tem envolvimento do Sérgio Cabral, então que se cobre dele. Se viram que as isenções fiscais dadas por ele e pelo Júlio Bueno são ilegais, que se cobre deles a devolução do dinheiro. Onde está o Cabral? O Cabral está em Paris, que é o lugar que ele mais gosta de ficar. Por que ele não vem para o Brasil explicar o que ele fez no governo durante esse tempo todo? A farra com dinheiro público. A questão do anel de 800 mil reais dado à primeira-dama e cobrado do empreiteiro Cavendish. O que se fez foi beneficiar empresário. Não digo o microempresário, não, o empresário grande, o dono da Delta. A Odebrecht também metida na reforma do Maracanã, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a questão do Parque Olímpico que foi feito, a questão da reforma do Maracanã que foi orçada primeiro em 600 milhões, no final chegou a 1 bilhão e 200. Como se faz adendos a contrato dessa maneira? Isso é propina, isso está na cara. E isso tudo foi feito e ninguém coibiu, a farra correu solta. Eu acho que a Olimpíada foi lindíssima. Agora, não acredito, e à época já tinha falado isso, que o Brasil tivesse condições de patrocinar uma Olimpíada. A Grécia foi pelo mesmo caminho. É aquela coisa do eu sou você amanhã. A Grécia patrocinou uma Olimpíada e faliu. E aqui a mesma coisa, o Rio de Janeiro entrou numa roubada, porque não tinha condições de patrocinar aquela Olimpíada. A verdade é que, se você não tem dinheiro para saúde, segurança e educação, você não tem como patrocinar o que eles fizeram. E aí entramos nessa situação. Ofereceram a Olimpíada há pouco tempo para a Suécia e eles recusaram. E é um país de primeiro mundo, um país desenvolvido. Agora, o Brasil, infelizmente, os nossos governantes, eles se aproveitam dessas questões, inclusive em relação à Copa do Mundo e às Olimpíadas, para que façam a farra com o dinheiro público, tudo sem licitação, e isso aí deu nessa Uma questão. perguntinha, porque nós vamos para o intervalo, e aí a gente vai voltar com a participação do Eliano Enzo e do Lúcio Carlos, e também o ouvinte deve ter alguma pergunta a fazer, e nós vamos comentar, vamos discutir isso aqui. Agora, o sindicato é só para fazer greve, é isso? De forma alguma. O sindicato... Essa é uma pergunta que eu estou te fazendo, que é uma pergunta que a gente ouve comum na rua. Não é o Nelson Carneiro que está fazendo, é uma pergunta de rua. O sindicato é só para fazer greve? A tua pergunta é super esclarecedora. O direito de greve ele é constitucional. Agora, você não pode fazer greve por qualquer motivo. Agora, quando você fica 2 anos sem reajuste salarial, que a própria Constituição preconiza e determina, já é motivo para greve, porque você não está cumprindo a Constituição. Nós temos aqui no Brasil, infelizmente, por parte de alguns, acham que greve é questão de vagabundo. A greve, nos países desenvolvidos, era exercida. Na França, quando se tira direito dos servidores, ou da população em geral, você pode ver que eles vão lá para Champs-Élysées e fazem a greve, fazem manifestações, isso é um direito, isso é constitucional. Agora, o que nós não pregamos é a baderna, entendeu? É a agressão, pura e simples, isso não pode ser feito. Será Agora, que corta o salário lá também? Corta os dias parados?
corta dias parados. Dias parados, tá certo. Claro, isso tudo depende de negociação futura. Mas o sindicato é para isso. Se cortar os dias parados, se negocia. Isso aí é algo normal na negociação entre patrão e empregado. Isso sem problema nenhum. Bom, eu vou chamar um intervalo e aí nós vamos falar com o Eliano Enzo e com o Lúcio, porque isso, a greve é uma situação que atinge a todos, né? E cada um tem sua opinião, né? E nós vamos debater o assunto que interessa aqui com relação a isso, tirar algumas dúvidas, né? E nós sabemos que ninguém pode trabalhar sem receber, não é isso? E aí a gente vai ver aqui como que a gente vai administrar. Nós vamos chamar aqui o Marcelo. Ô Zé Carlos, você tem uma notícia aí? Tem sim, mandaram para mim aqui, tá ligadinho na gente, a Terezinha da Vila Corte, ligadinho no programa, tá parabenizando o programa. Terezinha da Vila Corte, no município de Tanguá. Tá ligadinho aqui ao vivo também com a gente, Ulisses Soares, muito obrigado. Nós temos o Marcão do Coco, né? Nós temos a Adriana Marco e a Adriana de Marco. Nós temos Adriana Marco, Adriana, tá certo aqui, tá repetido aqui várias vezes. Tá? Josemar Carvalho, muito obrigado aí pela audiência, tá legal? E Jesuíno Dias também no Barro Vermelho. Grande Jesuíno, e nós vamos chamar aqui um rápido intervalo, é com você, Marcelo? É com você, hein? Não sai daí não que a gente já volta. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, né? E nós estamos falando aqui no caos do estado do Rio de Janeiro, né? E nós sabemos que o governador Pezão, né? Ele diz lá, olha, está ingovernável, não tem o plano B. Olha, tem plano B sim. Tem plano B sim, meu irmão. O governo federal teve, botou Dilma para fora e entrou Temer. É plano B. Então por que não tem? Temos sim, todos eles têm plano B sim. Esse daí vai ser ótimo. Tem plano B sim. Agora o que acontece é o seguinte, lembrando aqui que nós estamos aqui com o representante do sindicato, do Sind Justiça, né? Do presidente, um dos membros do diretor político do Sind Justiça, Luiz Otávio da Silveira, doutor Eliano Enzo, presidente da OAB de São Gonçalo, e também o Lúcio Carlos. E a presença aqui do nosso amigo José Carlos Rocha, que é o nosso produtor, e o nosso Marcelo João de Deus, né? João Marcelo, aqui nas Carrapetas. Mas, Carlos, você disse que tinha... Sim, um ouvinte ligou aqui, o nosso amigo Macarrão, lá da Palmeiras, em São Gonçalo, tá ao lado da missionária Geraldo, da esposa missionária Geraldo, e ele pediu aqui para alertar a Defesa Civil sobre a caixa d'água, né, que é na rua Francisco José da Cunha, em frente ao bar do MIT. A caixa d'água tem 25 metros de altura e está rachada e pode cair em cima das pessoas. Antes que aconteça uma tragédia, ele está pedindo para avisar a Defesa Civil que dê um pulinho lá na rua Francisco José da Cunha, em frente ao bar do MIT, né, lá nas Palmeiras, no município de São Gonçalo. Tá certo, mas não é na Minha Casa Minha Gente não, né? Minha Vida não, Minha vida, não sei se tem casa ali, né? Minha vida. Minha vida. Minha casa, muita gente. Minha casa, muita gente. Minha casa. Agora tem Minha Casa Minha Vida até no Uruguai, né? Tá certo? Já. Vamos tem gente na linha, vamos lá. Alô, bom dia. Alô? Alô? Acho que caiu a ligação. Caiu a ligação, então. Tá certo. Caiu a ligação. Caiu a ligação. Bom, nós estamos aqui nós estamos falando sobre o caos, né, no estado do Rio de Janeiro, e nós estamos com a presença aqui do representante do sindicato, do Sind Justiça, e vamos ao telefone e depois nós vamos direto aqui ao Lúcio, quero uma opinião do Lúcio. Bom, se esse pacote também chega até nos micros e médios empresários. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro, bom dia, Zé Carlos, bom dia a todos que estão na mesa. Bom dia, Prígio, tudo bem? Olha só, o governador diz que não tem segundo plano. Tem sim, e ele diz que quem tiver uma solução, que tiver alguma opinião e tal, mande para ele. Então, olha só,
a concessão de barcas, metrô, trens, Detran, pedágio, loterias federais, isso daí é dinheiro que entra todo dia. E esse poderia rever essa concessão, esses pedágios que entra dinheiro todo dia, então ele coloca numa secretaria só, tira todo mundo que está fazendo mau serviço nesses trens, barcas e metrôs, e esse dinheiro vai ser servido e coloca funcionário público com uma responsabilidade de se roubar, cadeia. 15 anos de cadeia. Tá certo. O que Mas está vale acontecendo o que está acontecendo no país, mas é corrupção, pô. Só vale a prisão pro funcionário, mas pro gestor não, né? Não, para todos eles. Ah, tá. Para todos eles. Mas, Nelson, eu não vou tomar mais teu tempo, porque, olha só, o governo diz que não tem. Então, isso daí são... Porque quando ele faz um pedágio, olha só, faz um buraco, um metrô, aí o que acontece? Vai ter que fazer um buraco. Quem paga é o povo. E na hora ele vai ter que entregar a um particular para tomar conta disso aí, e dinheiro que está entrando, pô, ele não sabe fazer. Aqui, eu acho que deveria ser por aí, entendeu? Rever essas concessões todinha e pedir também das loterias federais uma percentagem para o Estado. Tá bom, meu amigo? Tá bom, obrigado, Aprício. Você fala do Irajá. Obrigado a vocês. Um abraço. Mas, ô Lúcio, te preocupa esse pacote do pesão? Chega a vocês também ou não? Lógico que chega, né? Porque as nossas empresas são duas e o nosso atendimento aqui em Niterói e São Gonçalo, basicamente, pega muitas pessoas de classe C e classe D. Tanto para fazer curso na tema informática, quanto o foco da Nitnet provedor em Niterói, São Gonçalo e Maricá, são áreas carentes, que não tem essas grandes operadoras estrangeiras atuando e são pessoas de classe C e D. Então isso atrapalha, a pessoa paga atrasado a internet, tem que cortar a internet, ou reduz o pacote, ou cancela. Então isso daí tem problema, lógico que tem problema. E o tem incentivo reflexo. fiscal que ele deu pra você? Não deu, mas deveria dar. Ah, pois é, isso eu tô perguntando. Porque o que eu havia... a Delta e outros aí tiveram, querido. Pois é, o problema é o seguinte, é o que a gente falou aqui, acho que no sábado passado, questão das isenções, o pessoal fala muito do Estado. Só que isenção é um negócio sim que tem que ser dado. Tem que ser dado. Pega as economias do primeiro mundo, Japão, tigres asiáticos, Estados Unidos. Quanto menos impostos, melhor para a economia. Porque quem tem que gerar tributo são empresas. São os trabalhadores de iniciativa privada, consumindo. Então, se você aumenta a tributação para pagar funcionalismo público, óbvio que você está sufocando toda a sociedade, a iniciativa privada e também o funcionalismo, porque fica tudo um sufoco. Não tem que ser nada muito radical, porém, as isenções, algumas isenções que o Cabral está sendo penalizado e investigado, realmente são absurdas. É coisa para amiguinho, é coisa de maracutaia. Lógico, isso aí tem que ser penalizado, tem que ser preso, inclusive, esse mafioso bandido, que há anos que eu reclamo e tal. Agora, a isenção fiscal, ela traz fábricas e empresas que, de outro modo, vão para outros estados que dão isenção, ou até para outros países. Até o doutor Eliano Enzo lembrou do Paraguai. É verdade, Paraguai aqui dando isenção fiscal porque eles não têm alternativa. Então, então tiveram que se modernizar mesmo. Não teve conversa fiada. A gente teve muita conversa fiada e ainda está tendo. Quero concordar, eu falei isso no comentário, mas eu quero concordar também com o Luiz Carlos, que o povo tem a sua responsabilidade, sim. Luiz Otávio, perdão, pensei que era meu xará. Lúcio Carlos, pensei que era Luiz Carlos. Luiz Otávio. Porque o povo, claro que tem. Como assim não tem? A gente não está falando com criancinhas, com pessoas... O povo não é feito por débeis mentais, são pessoas. Não tem, muitos deles são humildes, não tem educação, óbvio que é. E eu sei, porque eu moro em São Gonçalo há muitos anos e convivo com pessoas pobres, sem condição, e são pessoas trabalhadoras. Agora, votam nas coxas. Votam de qualquer maneira. Olha aí agora essas eleições. 1/3 de abstenções, voto branco e nulo, e depois vai ficar reclamando. Lógico que não tiveram instrução, lógico que não tiveram educação política, lógico que a política hoje é uma sacanagem generalizada, que a mídia
coloca isso e as pessoas ficam mais revoltadas ainda. Há um processo de alienação depois que o Lula e a esquerda tomou conta do poder em 2003. A essa geração que está vindo aqui, depois da minha, pessoal mais novinho agora, só quer saber de baile funk, de outras coisas, drogas, e não sabe de nada. Então as coisas vão piorando. Agora, nós temos que lembrar em relação à crise do Estado, para complementar a análise que nós estamos falando, o seguinte: o preço do barril do petróleo era $100 e poucos há um ano e pouco atrás. Agora está 40, chegou a bater 30. Os Estados Unidos descobriu campos de petróleo, tal do gás do xisto. Eles pararam de importar petróleo. A China está desacelerando seu crescimento, parando de importar petróleo. Por isso que o preço do barril cai, dentre outras coisas. Outra, Lula, Dilma, Cabral, Pisciani, dentre outros, Gleisi Hoffmann, Lindbergh, esse pessoal e outros muito saquearam a Petrobras. Saquearam, destroçaram a Petrobras. Destruíram. E aí vai um efeito dominó, com os empreiteiros, que é a burguesia, a elite de esquerda, que está presa, uma boa parte. E aqui no estado do Rio, outro erro também de gestão do Cabral, do Lula, da Dilma, manter o estado todo dependente de petróleo. O que é isso? 30% da arrecadação do estado depende de royalties de petróleo. O que a gente tem que ter como solução? Tem que fazer a questão das maracutaias, valores astronômicos na Alerj, aquilo ali é uma sacanagem. Tem que se preso, tem que ser tolerância zero. Ontem o Supremo botou o negócio de segunda instância, mas pode, em alguns casos, o juiz verificar, tudo bem, mas tinha que ser mais radical, tem que ser tolerância zero. Enquanto isso, as coisas não vão progredir como deveriam. Agora, não é isso que vai resolver. Cortar o número de secretarias, cortar os valores astronômicos, vai ajudar? Claro que vai ajudar. Tem que fazer e depois prender. Tem que cobrar os impostos que estão atrasados? Tem. Agora, fazer o que o Pezão está querendo fazer, securitização da dívida ativa, dos royalties de petróleo, para entrar caixa, porque sem uma economia do estado do Rio, com indústrias, com empresas, gerando bastante receita para o estado e dando superávit, vai acabar, depois que o Temer aprovar a PEC 241, ele vai acabar tendo intervenção federal aqui, porque ninguém fabrica dinheiro. O próprio estado tem que ter sua economia que gere superávit. Tá certo. Doutor Eliano Enzo, eu fico imaginando, quando o Lúcio fala dos incentivos, eu fico imaginando o seguinte, que nós temos um povo extremamente, hoje nós estamos recebendo peixe e não ganhamos a vara para pescar. E hoje nós temos 12 milhões de desempregados e mais 6 em expectativa que era para entrar no bolsão de emprego e não consegue. Não existiu melhor emprego e só existiu pior demissão, né? É o que acontece hoje. O que acontece é o seguinte: podemos dar isenção? Sim, podemos, mas dar isenção em benefício próprio? Porque o que a gente está vendo aqui é isso. Porque acontece o seguinte: dá isenção, mas ele não acontece na ponta do processo. Ele acabou de dizer que o petróleo baixou de 140 para 40 mil... 110 para 30, agora está em 40. Para 40. Aumentou um pouquinho. E aonde deu isso na bomba ou na hora de você abastecer o carro? Aonde aconteceu isso no transporte do tomate, que barateou o transporte? Mas, Nelson... Porque hoje só se fala, nós queremos isenções, mas a maldade que está aí é a questão da falta de seriedade. E vamos lá. Vamos por parte nessa história, porque tem muita coisa para falar. Com relação à questão do petróleo. Como é que a Petrobras, roubada, e aí eu vou acompanhar as palavras do saqueada pela quadrilha que se apossou desse país durante 12 anos, que aquilo não vai dizer para mim que era um grupo interessado em fazer o melhor para o país. Não foi um grupinho interessado em fazer o melhor para ele. E suprapartidário. Não, eu tô falando grupinho, tanto é que você não percebeu eu dizer partido A, B ou C. Vamos falar da sopra de letrinha, porque ali, esquece esse negócio esse negócio de meter pau no PT exclusivamente, é burrice. Tá provado que PP,
PPS foi o menos talvez desse, mas o PR, o PDT, o PSDB, o PMDB, PTB, toda essa sopa de letrinha que a gente tem, todos eles estavam juntos. Então, vamos esquecer esse negócio para dizer o seguinte, essa quadrilha que se apossou do Estado, esta quadrilha que se apossou do governo federal, essa turma de gente que a gente apostou, e Nelson, nisso a gente tem que dizer a verdade, que o povo apostou, que o povo acreditou, que era aquele movimento que vinha contra o golpe militar, que era contra os militares no poder. Que a igreja acreditou. Que a igreja acreditou e apostou. Quando eu falo a igreja, eu não estou referindo a uma igreja. Exato. Estou falando no todo. Que a igreja, não vamos lá, não que a igreja não, que a igreja que macumbeiros, que religiões de uma forma geral acreditaram, e os homens de boa fé que não têm religião nenhuma, também acreditou nesse povo, e saquearam as empresas públicas. Aí botaram culpa no início no Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique saqueou a empresa X, Y, Z. Aí hoje você olha que a Petrobras vale menos do que quando o grupo que se apossou desse poder aí, ao ponto de poder ser privatizada hoje. O que fizeram com a Petrobras é tão grave, porque na época aí vamos meter pau no PSDB lá, que roubou, que fez, que aconteceu no Fernando Henrique, que roubou, que eu não tô querendo entrar nesse mérito, mas quando ele deixou a Petrobras já não era possível ser vendida, porque não havia dinheiro no mundo que comprasse. Hoje, a Petrobras é passível de ser privatizada, pelo valor que ela tem de mercado, pela dívida que ela tem no mercado, tudo isso. E a gente está falando da Petrobras, você citou, por exemplo, do custo do combustível que não chega. Isso é vexatório. Você ter a divisa do Brasil com a Argentina, por exemplo, e você vai... Nelson, isso é gritante. O posto Petrobras do lado do Brasil, gasolina R$3,80, R$4. Aí você atravessa, vai na Argentina, no mesmo posto Petrobras, você compra gasolina a R$1. Ou até menos, 30, 40. A Venezuela queria colocar aqui com a PDVSA, na época do senhor, ilustríssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula Silva, gasolina aqui. Ele quis entrar no Brasil para vender. O Lula, não, pelo amor de Deus, você vai quebrar a Petrobras. Porque ele queria botar gasolina a 30 centavos aqui. E a Petrobras vai vender para quem? Se ele bota gasolina a 30 centavos aqui. Aí eu pergunto, como é que a Venezuela consegue ter gasolina a 30 centavos e o Brasil não consegue? Por mais que eu queira meter pau na economia venezuelana, com todos os erros, eles compram gasolina a 30 centavos. Aí você fez a pergunta pra mim, a gasolina, o cara lá diminui o barril do petróleo. Como, Nelson, que a Petrobras ia poder abaixar a gasolina com o rombo que ela tem? E ela só conseguiu diminuir este rombo, a dívida dela, por conta da venda dentro do mercado brasileiro, ao preço que nós estamos pagando. Então, sabe o que acontece no final das contas? A gente culpa o povo, mas no final das contas o povo paga e paga caro por isso. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nessa questão, eu volto a dizer... É uma pena que nesse país não tem guilhotina, não tem forca, porque no dia que os que entraram na Alerj era para pegar um povo lá. Era, sabe, honestamente, vamos para a França, qual outro país aí que tem pena de morte? Alguns lugares dos Estados Unidos. Pegar essa gente, julgamento sumário e degolar, a gente estava mais feliz hoje. Com todo respeito. Porque, veja, os caras são tão cara de pau. Não, vamos fazer aqui na surdina o nosso pacotão. E vamos botar. Não, mas eu não posso assinar, né? Porque se eu assinar esse negócio, a minha cabeça aqui diz, não, vou mandar lá pra Alerj. Aí, num primeiro momento, os soberanos, não, eu sou todo poderoso do Estado do Rio de Janeiro, comando... Posso falar isso não, né? Que ele vai comandar a máfia, fica esquisito. Mas também não tô citando quem é. Não vou atender povo! Aí eu gosto muito do Chico Anísio. Eu tô pensando aqui que é Pisciani que você tá falando. Né? Eu não... Que é isso? Falou o nome, né? Eu não falei nome de ninguém. Você citou o nome que você quer. Mas eu gosto do Chico Anísio, sabe? Porque o Chico Anísio a gente pode falar dele. O Chico Anísio tem um personagem que era do... Aí ele diz, mas, senhor, e o que? O deputado, o que a gente faz com... Povo que se exploda. É verdade. O povo que se exploda. Povo brasileiro. Você está me ouvindo agora. Povo carioca, principalmente. Você está aí ouvindo. Eu sempre falo isso, que a Rádio Fluminense 540M, ela tem um alcance fantástico, roda o Rio de Janeiro inteiro. Você está aí, eu quero te dizer que o Chico Anísio... São Paulo, Vitória e Minas. O Chico Anísio era um gênio
tão fantástico ao ponto da gente poder citá-lo e dizer o seguinte: meu amigo, você que se exploda. Ninguém está preocupado com você. Ninguém nessa história está preocupado. Aí, cada um, nós estamos brigando. E aí os sindicatos, ainda bem que você citou aí uma coisa que é importante, que é unificar isso, que é a única forma que a gente tem de vencer essa canalice que está no poder do Rio de Janeiro. Porque não adianta acreditar mais que o povo vai votar. Porque, veja, a gente está elegendo as mesmas pessoas há, o quê? 20 anos, as mesmas pessoas? 30? Porque os partidos só conservam essas pessoas. Cara, mas a gente tem gente diferente pra votar, quando eu não me elejo num partido Nelson. A, eu vou pro partido B e sou o cabeça do partido B, Vou falar uma coisa querido. olha aqui, eu posso citar hoje... Eu não posso admitir que eu sou responsável por isso, Tive um papo com Leandro. o Marlos falou uma coisa fantástica. Olha que coisa sensacional. Quantos deputados federais São Gonçalo tem? Quantos deputados federais São Gonçalo tem? Federal? Federal? É. Altineu Cortes. Ah, e Altineu é de São Gonçalo? Eu pensei que ele fosse de Itaboraí. Vamos mudar esse negócio aí. Vamos ser honestos. Então não temos deputado federal. Tem o Estadual Marco Antônio Cabral, que foi eleito com apoio do Zé Luiz Nance. Teve 10 mil e tantos votos. Cabral, ele é de São Gonçalo? Mora onde? Não, mas teve 10.600 votos. Mas ele mora onde, São Gonçalo? Meu querido, você está perguntando São Gonçalo, eu estou falando do reflexo da base não, eleitoral. eu não quero, olha só, não é isso. Eu não quero base, eu quero quem mora lá, quem São vive Gonçalo. na cidade. Entendi é igual você. o Nance. O Nance é deputado estadual, ainda ele vai ser empossado prefeito. Ele é morador da cidade. Ele mora de frente para a Praça Zé Garoto. Aí nesse ponto, como Ezequiel também foi deputado federal, E morava lá. mora e continua morando em São Gonçalo. A própria Graça também. Graça Mato verdade. morou em São Gonçalo. O que ela fez pro São Gonçalo? Não, Me nada. responde. Nada. Não vou Alice entrar nesse Tamborideg, que é lá do Alice Coisa, fez não muito mais que mora, ela. sim, mas não mora. Não tô defendendo ela, não. Embora viva em São Gonçalo. Quero dizer uma coisa pra vocês. Alice Tamborindeg vive em São Gonçalo. Vive lá. Ela não mora, mas está todo dia em São Gonçalo. E eu sei disso porque eu vejo ela lá. Tive essa oportunidade algumas vezes. Mas eu citei aqui só para inflamar, porque na realidade nós não se temos. fala do forasteiro, mas o forasteiro é aquele que realmente... Mas olha só, nós elege... precisamos eleger gente da cidade interessada na cidade. O que o Altineu faz para São Gonçalo? Nada. O que Ezequiel fez para São Gonçalo como deputado? Não, como deputado, querido. Ele trouxe alguns benefícios aí. Mas olha. Mas que benefício? Trouxe. É que eu não vou ser leviano. Ele dava dinheiro para orçamento para Itaboraí, Niterói. Não vou ser mas não leviano. dava para São Gonçalo só, que beneficiava não vou ser o leviano, eu vou dizer que ele não levou, Não. até porque eu não sei. Mas eu sei que ele tinha trabalho feito para São Gonçalo. Agora, até porque ele tinha interesses políticos Tem dentro da tantos cidade. que a gente nem cita. Sim, mas olha só, ele tinha interesses políticos Como lá. deputado. Mas eu não quero entrar nessa celeuma. O que a gente tem que discutir é o seguinte: olha pro que a gente tem eleito há 20 anos no estado do Rio de Janeiro e diz se não são as mesmas caras. Tem um cara de Maricá, que é Maricá, ou é de Maricá, ou Araruama, 500 anos. Saquarema. Tá lá, Saquarema, da região Não, que levou a bolachinha, da Baixada né, cara? do Fluminense. Não, que levou a bolachinha. 500 anos como deputado estadual. E essa cidade não muda. Quem tem que mudar a cidade, olha só, ele falou muito bem nisso. Não são concursados. Os senhores dos sindicatos que lá estão os funcionários públicos são, eu sempre falo isso, os caras estudaram, passaram em concurso público, fizeram trabalho para poder chegar onde chegaram. Posso discutir aqui se o funcionalismo público é demais, se é de menos. Isso é outra discussão. O que eu estou levantando aqui é dizer o seguinte: os caras estudaram, foram lá, estão concursados. E ponto. Me permite. O deputado... Vou te dar a palavra. Me permite. Deputado não, cara. O cara é votado. Ele vai lá, conta uma historinha e o cara cai. Dá uma parte da dentadura, dá um pé de chinelo pro cara, dá um centavo pro cidadão. O cidadão vota naquele imbecil, porque os dois são imbecis, o que vota e o que é eleito, e a gente tá na situação que tá. Não, mas eu só queria, só para você concluir, porque eu quero ir lá agora no Otávio. Veja bem, você quando falou aí nesse descalabro, até pediu furor, que o caramba, pô, eu não sabia que você era tão sanguinário. Eu não sabia que você era sanguinário. Tem mais paciência, não. É meu dinheiro que tá lá. Tá certo, não era um Saddam Hussein da vida. Mas olha só, o que acontece é o seguinte: você quis dizer que essa situação que hoje passa o Otávio, lá os funcionários do Estado do Rio, os servidores em geral do Estado do Rio de Janeiro, é consequência dessa pouca vergonha?
dessa propinagem deslavada, dessa cara de pau, é isso? É pior do que Você isso. está dizendo que hoje a situação é essa? A situação que nós estamos vivendo é pura e simplesmente pela falta de vergonha na cara e por não existir punibilidade. Porque os caras fazem o que fazem, e aí ele citou aqui o Ministério Público e tudo mais. Cita aqui todo mundo, porque ele tem que citar isso. Inclusive, eu quero deixar aberto aqui pro Ministério Público. Não, né, pra quem quiser vir falar, pra poder dizer o seguinte, e explicar por que eles não foram ver isso lá em 2006, 2007, 2008, quando essa coisa começou. Porque sabe o que eu vejo, quando a gente Nelson? Discute a mordomia, ninguém fala nada, fica tudo Aliás, no seu é calado. outra coisa, falando de cortar na carne, eu volto a repetir isso. Eu não vi, Nelson, não vi, nesse pacote, ela dizer o seguinte, nós vamos cortar todos os nossos carros, o Tribunal de Justiça vai perder todos os carros e as mordomias e os como é que os apadrinhados de lá, nós vamos retirar da Alerj todas as mordomias que eles têm e do governo do estado. Helicóptero para governador não precisa, a gente aluga quando for necessário e vai procurar o mais barato que tiver. Eu quero saber quando é que acaba a mordomia, porque presta atenção, Nelson, sabe o que é irritante você ver? É dizer o seguinte, nós começamos com 46 bilhões, parece isso, a Globo estava mostrando no RJTV, que os gastos públicos eram de 46 bilhões. Já aumentou para 56 bilhões e nós estamos em crise. Que crise é essa que você aumenta o seu gasto? Nelson, vamos lá. Você está dentro de casa, sua comida acaba. E aí você tem que fazer compra. E você olha para sua despensa e não tem nada lá. Mas você sabe que você gasta todo mês 5 mil reais. Só que você, por conta da redução, 3 vezes 5 dá 15, só recebeu 1.500. Mas nesses 1.500 você tem que pagar conta de luz, conta d'água, conta de escola, não sei o que. Vai lá e mais comida. Você vai comprar 3 mil de comida? Ninguém faz isso. Só o governo do estado que faz. Ele aumenta os gastos em momento de crise. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Como é que eu posso concordar com isso? E vou falar de novo. E ninguém vai pra forca, ninguém passa na guilhotina. Ninguém! Ninguém! Bom, vamos ao ouvinte rapidamente, que eu quero ir em você, eu quero ouvir a sua... Você já ouviu aqui o ímpeto, tem até... Sanguinário. Tem até, como se diz aqui, como é que é o nome? Carrasco aqui na mesa. Não, sou realista. Alô, bom dia. Alô? 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 Caiu a ligação aí. Mas, lembrando que nós estamos... Zé Carlos, isso aqui só deu uma pausazinha aqui, ó. Nós retomamos. Acho que ele mandou uma mensagem, nosso amigo Oséias. Sei. Doutor Oséias? Doutor Oséias, isso aí. Dá uma ligadinha aí. Liga aí, doutor Oséias, nós estamos aqui para te ouvir. Bom, 21, 25, 30, 90, não é isso? Bom, vamos lá. Essa situação hoje, eu tenho que... Gravei o Otávio, mas não gravei aqui o Luiz Otávio. Luiz Otávio, qual a expectativa hoje do servidor do Estado? Do servidor do Estado em geral. E aposentado. Agora, me fala, as mordomias hoje, o funcionário que ganha 2, 3, 5 mil reais, eles não se tornaram refém das mordomias? Ganham mal porque porque o grande problema não é se pagar 30 ou 40 mil o salário. O problema é se dar 200 mil de vantagem. Acima. É isso. Sapato, tem alguém na linha aí, Zé Carlos? Tem. Deixa eu falar rapidamente aí com a... É quem tá na linha? Alô, bom dia. É Chiquinha, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Chiquinha. Diga lá, o que você manda? Olha só, o Sérgio Cabral tem que devolver o dinheiro. Essa gente que roubaram tem que devolver pra cobrir a caixa. Sim. Entendeu? E botar o Cabral na cadeia, tacar impeachment no pezão e botar esse restante Lula e o restante na cadeia que eles estão precisando. Até o Renan Carneiro. Tá certo, minha filha. E vou mandar um beijinho, pode? Pode mandar. 3 beijinhos. Pra Pantaneira, pra... esqueceu. É ele. É uma menina lá de... Manda pra Zé Carlos, então, substitui pra Não, Zé Zé Carlos. Carlos não manda pra mim. Então, vou mandar pra Um abração, Chiquinha. Marisa de Rangosto, vou mandar pra
A Tereza de Tinguá. Tá Tereza mal, que né? mandou pra mim ontem. E Luzia de Zé Maria pra geral, que é mais rápido. Tá certo, querida. Beijo. Um abraço. Fala de A a Z, pronto, acabou. Tchau, Zezinho. Tá Tchau. certo. Bom, lembrando que nós estamos aqui, ó, ao vivo, né? Nós estamos aqui com o Luiz Otávio e nós estamos falando, Luiz Otávio, da situação a situação hoje dos servidores. Como é que você vê isso aí? Há esperança? Não há? A curto prazo, não. Que a gente tem que ver como recuperar o Estado para que, pelo menos a partir do ano que vem, nós possamos ter uma nova realidade para o servidor público e para a população. Você falou a relação em relação a para onde vai o dinheiro, e realmente o cobertor é curto. Mas veja bem, nós temos um teto constitucional em que as autoridades têm que respeitar. Se você for ver, muitos juízes, embargadores, membros do Ministério Público recebem muito acima do teto. Isso está sendo noticiado aí, o Jornal Globo colocou, e isso é algo inconstitucional, tem que ser revisto. E aí realmente o dinheiro não sobra, não é verdade? A gente não pode ter privilégios. E o servidor público, no fim, é sempre quem paga a conta. Toda a crise que existe no país ou no Estado vai-se em cima do servidor público. E a gente não pode compactuar com isso. É a realidade do Estado hoje, e para que a coisa possa funcionar no ano que vem, é rever essas isenções fiscais. É a forma de buscar, de alguma forma, que esses impostos que não estão sendo recolhidos venham a ser recolhidos para aumentar o investimento e que o cofre público ele possa, através desse pagamento de impostos que estão nessa farra de isenções fiscais, possa se recuperar. Sem isso vai ser muito difícil. Nós temos que ter esse enfoque. As isenções fiscais são o grande vilão, evidentemente que junto com a corrupção, né? E essas benesses também que são dadas. Porque veja bem, o Pezão, o governador Pezão, ele fez uma reforma, quer dizer, está mandando para essa reforma no secretariado, mas ele manteve a secretaria do filho do Sérgio Cabral, a de esporte e lazer, intacta, não mudou nada. Então, quer dizer, o filho do Cabral continua secretário e com a estrutura totalmente intacta. Quer dizer, mais um privilégio. Você me permite só ir no telefone? Perfeito. Alô? 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 Ô, meu querido Carneiro? Sim. Luzia, meu filho. Diga, Luzia. Tudo bem? Tu fiquei até tonta agora. Por quê? A Chiquinha querida, nossa Chiquinha amada. Chiquinha, abraço pra tu, minha filha querida. Vamos lá, vamos depenar o Carneiro, então, vamos lá. Segura aí. Segura Vamos lá, vai. Ô, Carneiro querido, vamos falar sério. Já cansei de lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Pomba! A culpa de tudo que está acontecendo nessa jossa chamada Rio de Janeiro é do Tribunal Regional. Tribunal não é nome de juiz? Não tem juiz? Tribunal Regional Eleitoral. Cambada de safado, só bota safado pra gente votar. Nós não somos obrigados a conhecer ficha criminal de ninguém. Esse Pezão canalha, ele sabia que o Cabral já tinha roubado tudo, já tinha levado tudo. Por que ele aceitou esse mentiroso que é canceroso? O câncer dele é da alma. Ele é canceroso da alma. Ele acabou de destruir o Rio de Janeiro. Para com essa palhaçada de botar a culpa nos pequenininhos. Ô Lúcio Carlos, tem pilantra, os pilantras estão lá no Recreio dos Bandeirantes, lá em Caraí, lá em Copacabana, pilantra cheio do dinheiro, pilantrinha, não tem dinheiro, e para com esse negócio de proteger empresário. Empresário, quando ele vai ser empresário, ele tem que ter dinheiro. É a mesma coisa que ele vai fazer, abrir uma igreja, ele sabe que ele não pode contar de comer com as custas dos pequenininhos, não. Porque Deus dá muito, Deus dá muito. É por isso, meu filho, que o mundo está afundando. Porque eles querem tirar dos pequenininhos, você vê que o mundo é muito. Tá certo, Luzia. Olha, meu querido, olha. Obrigado. Não adianta que... Peraí, ô Carneiro, querido, só um segundo.
enquanto vocês protegerem esse tal de empresário que comeu o dinheiro do Brasil e do mundo, esse safado desse Trump lá, Tá certo. que foi pra... É outro safado. Tá é certo. a cambada de safado. Ô, Carneiro querido, desculpe, abraço pra Leite. Fica com Deus, querido. João, pro Lúcio Carlos querido, pra todo pro Enzo, pra todos vocês, me perdoem, mas tem que falar a verdade. Só Tá tem certo. ladrão, enquanto tiver mais ladrão do que político, não vai pra frente. Perdão, tchau, tchau. Tchau. Tchau, querido, tchau. Bom, lembrando que a Luzia ela deu desabafo, a gente vê que isso foi uma situação que atingiu a população como um todo. Vamos continua. Fala o telefone nosso ao vivo, é 2725. Não, peraí. É 21 25 30 90. 21 25 30 90. Passa isso aqui, ó. Fala com o doutor Oséias, passa isso aqui. Já comigo. Só para dizer o seguinte, olha aqui, ó. Isso é revolta da população como um todo. O que ela fez, na verdade, é a vontade que a população do Rio de Janeiro inteira tem. Veja, inicialmente as pessoas começaram até para dizer isso para vocês, a OAB está contra a greve. Não, a OAB estava contra a postura do sindicato em relação exclusiva a prejudicar os advogados no final do ano, que é quando eles recebem os mandados de pagamento. Quando o sindicato disse, olha, nós vamos priorizar os mandados de pagamento, toda a OAB, lógico, todos os advogados não vão ficar contra a greve. Isso não existe. Agora, mesmo assim, eu quero dizer, há varas, e isso tem que ser dito, há colegas que não estão olhando para o advogado, continuam olhando para o advogado como inimigo. E eu sempre tenho dito isso, Nelson, você tem acompanhado isso. Nós precisamos voltar, Você você está cita falando isso. na frente de uma pessoa que representa... Isso. A gente tem que falar o seguinte, nós precisamos voltar à família do judiciário. Porque na família do judiciário consta também o advogado. O advogado não é inimigo do servidor público. E parece, às vezes, e é aquilo que você fala, né? Porque na ponta a gente não sabe com quem a gente está lidando, se está dando com o servidor ou está lidando com o estagiário, e acaba atrapalhando a relação advogado. Mas vamos lá, que você estava aí nesse comentário e acho que isso seja importante ter falado. E a gente sabe que de toda a crise sempre vem alguma coisa boa. E o que veio de bom aí? A união do servidor público, a união da população. A população tem que estar atenta aonde são gastos seus impostos. O servidor público unido pode cobrar também do poder público a sua efetiva valorização. Então, o que a gente tem que tirar dessa crise, e eu tenho certeza que essa crise não é eterna, né? Nós vamos nos unir e vamos recuperar o estado do Rio de Janeiro. Nós só temos que ter a capacidade de eleger pessoas que tenham a competência de levar o estado do Rio de Janeiro ao topo que ele merece, porque é o segundo estado em arrecadação no país. Agora eu vou fazer uma pergunta. O Espírito Santo também tem uma economia e muito depende do petróleo. Mas não me consta que o Espírito Santo esteja falido. Por que o Rio de Janeiro, e aí os governantes daqui, colocam a culpa na diminuição do valor do petróleo? E no Espírito Santo não aconteceu? Mas porque o Espírito Santo fez uma engenharia totalmente diferente econômica. Eles fizeram uma poupança em relação ao que vinha dos royalties. Aqui se gastou o dinheiro todo. O absurdo que aconteceu foi esse. Tinha que ter, se o petróleo é algo que é volátil, o preço dele é volátil, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, o que você faz? Você faz economia. E aí depois você pode investir. Isso não foi feito no Rio de Janeiro. Não foi feito. Mas é o que eu falei. A população tem que se tocar. A população tem que ir para a rua. É direito dela cobrar. O servidor público tem que ir para a rua. Nós temos que cobrar. Isso é ser cidadão. Cidadão não é ficar em casa de braço cruzado, ouvindo as notícias e não fazendo nada. Porque quem muda a sociedade não são os políticos. A sociedade é mudada pela base. Quando a população se une, quando o servidor público se une, quando o microempresário se une e cobra do governante, certamente eles vão ter que dar resposta. Porque quem elege eles somos nós. E eles não podem ficar impassíveis aí, eles não podem ficar incólumes à nossa cobrança. E imediatamente, conforme o servidor público foi para a rua, conforme o batalhão de choque coibiu, os servidores estavam em frente à LERJ de forma pacífica, isso vai revoltando cada vez mais o servidor. E o servidor público não vai aceitar receber salário em 7 vezes. O servidor público não vai deixar de receber seu 13º salário. O servidor público trabalha e merece ser respeitado. E tem que receber o seu salário como todo brasileiro recebe. Trabalhou, tem que receber. Agora o governador vai colocar a responsabilidade total da crise em cima do servidor público.
Isso é inacreditável e impossível da gente aceitar. Tá certo. Bom, nós vamos rapidamente ao telefone, mas antes eu quero mandar um abraço aqui pro nosso doutor Ronaldo Lobo, né? Que está lá em São Pedro da Aldeia, nos ouvindo, né? Acompanhando aqui nossa programação. Obrigado aí pela audiência. E vamos falar com o doutor Oséias. Doutor Oséias, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Enzo. Bom dia, Lúcio Carlos. E nós estamos aqui Zé Carlos e todos que estão ouvindo a gente aí. Nós estamos aqui com o presidente, um dos diretores do Síndico de Justiça, né, do Sindicato dos Servidores do Judiciário, que é o Luiz Otávio. Tá legal? Ok. Doutor Zé, mas aí você está acompanhando aí a nossa programação. Eu sei que você ligou para o meu celular, mas eu não pude retornar porque eu estou transmitindo aqui ao vivo, né? E não pude te atender. Aí pedi para entrar em contato contigo. Mas vamos lá, você está acompanhando aqui o nosso debate. Nós estamos falando do caos no estado do Rio de Janeiro. Essa situação hoje que o governo planeja confiscar o salário dos servidores. Mas não passa só por aí. Nós temos os investimentos na área social, tudo caindo aos pedaços, a polícia não tem viatura, a polícia não tem efetivo e agora também não tem salário no bolso. Nelson, com relação a essa questão do Estado, é comum, principalmente em vara trabalhista, às vezes o comerciante, o empresário, o pequeno empresário ali, ele quando começa a reclamar das dificuldades para se pagar uma indenização à vista, que às vezes ele pretende parcelar, ou às vezes, enfim, quando ele coloca a dificuldade, os magistrados adoram dizer o seguinte: doutor, diga ao seu cliente que quem não tem competência, que não se estabeleça. Ora, eu tenho até que, de certa forma, concordar com isso. Mas por que isso não se aplica ao Estado também? Ou melhor, ao prefeito, ao governador, ao presidente? Sabe por quê, Nelson? Porque sempre que tem uma campanha, eles estão em campanha, eles prometem tudo. Vamos lá. Em São Gonçalo nós tivemos um candidato que ganhou a eleição porque prometeu uma passagem a 1,50. Você se lembra disso? O Estado, por vezes, muitas vezes, foi prometido a linha 3 do metrô, foi prometido se fazer o viaduto do Alcântara, foi prometido se fazer a ligação hidroviária São Gonçalo, Praça 15, através das barcas. Todavia, isso nunca foi realizado. Aqui no Rio de Janeiro, é interessante que fizeram a linha 4, mas não fizeram a linha 3 do metrô. Porque aqui pula de 4. Com relação a isso, Nelson, eu já disse até no seu programa, eu defendo que fosse estabelecido, que colocássemos em vigência uma espécie de um código, tal qual existe na relação de consumo, onde toda oferta tem que ser cumprida. Ou seja, em se tratando de política, o cara, quando for candidato, ele tem que registrar ali quais serão os planos dele, o que é que ele está prometendo, sob pena de não cumprimento, em sendo eleito não cumprimento de uma dessas promessas, esse cara se tornar inelegível, de preferência ad eterno. Porque enquanto isso não ocorre, Nelson, o eleitor é feito de idiota, de burro, igual não só os eleitores do Rio de Janeiro, mas do país todo. Nós estamos sofrendo isso, as consequências dessas irresponsabilidades. Os caras não têm nenhuma, o cara pode falar o que quiser lá e não acontece nada. Aí temos aí o estado do Rio quebrado. Ah, não tem um plano B, quem tiver que passe para mim. Ora, bolas, quem foi eleito governador foi ele, não foi eu, não foi você, não foi o Enzo, não foi aí o rapaz do sindicato. Eles que foram eleitos. Então ele que tem que ter a saída. Ele foi eleito para isso, confiamos nele, direto ou indiretamente, para isso. Então quem não tem competência que não se estabeleça. Isso é um fato. Agora, Nelson, com relação à greve do judiciário, de antemão, toda vez que eu chego lá nos fóruns, eu sempre digo, olha, apoio a greve de vocês, mas só vim aqui porque tem um problema urgente a ser resolvido. Então, que os serventuários não se enganem. Muitos juízes e desembargadores, em outras greves, eles simplesmente viravam as costas para os serventuários. E muitas das
às vezes até queriam cortar ponto, punir, escambau. Só que dessa vez, como uma coisa está chegando no bolso deles também, pode chegar, alguns deles estão apoiando a greve. Exatamente. Tudo bem, legal, que bom. Porém, Nelson, tem certas situações que nós, advogados, quando vamos aos fóruns, nós vamos lá porque é de extrema urgência. Eu te dou um exemplo. Uma empresa, pequena empresa, que tem 300 mil bloqueados na conta dela, dinheiro que é para pagar salário de empregados, pagar fornecedores, você vai lá despachar com o juiz simplesmente não te atende. Mesmo em dizer o seguinte, olha, diga ao juiz que o cara já fez parcelamento lá desses impostos, então ele não deve mais. E o juiz não te atende, manda dizer que não está, manda dizer que, diga que eu não vim hoje. E é por aí. Então, é uma baita de uma sacanagem, desculpa o termo, tá? É isso que está acontecendo. É uma irresponsabilidade dos juízes, dos desembargadores nesse sentido. Tá certo. Porque eles nunca apoiaram a greve e agora estão fazendo simplesmente por interesse próprio, porque agora a coisa chegou no bolso dele também. Mas só que eles estão prejudicando pessoas que não tem nada a ver. Então é esse o registro que eu queria deixar, Nelson. E parabéns pelo debate. Parabéns a todos aí, um abraço, bom final de semana. Nelson, eu queria fazer elogiar o comentário do Oséias. Hein, Oséias? Está na linha aí ainda? Tá, você tá Já ouvindo. foi. Tá. Foi muito bom o comentário que ele fez em relação do judiciário, juízes com empresas, seja pequena, micro, média, grande também. Ele falou uma pura da verdade, que foi um pouco do que aconteceu essa semana lá com o Estado. Porra, perdoa bloqueio na conta do Estado, que já não tem dinheiro para pagar salário, gasolina, para pagar dívida com a União. Quem mandou fazer isso foi o judiciário, foram juízes. Então, muitos juízes falam isso, que não tem competência estabelecida. Isso é um fato, sim, só que é porque esse juiz não sabe nada do que é tomar conta de uma empresa no Brasil, cuja carga tributária é 40%, tem fiscal de porcaria em tudo quanto é lugar, todo tipo de regulamentação, fiscalização, de controle para, entre aspas, melhorar a garantia do serviço, sei lá o quê, que no primeiro mundo, onde sim, tem os melhores serviços, a melhor economia não existe. E aí um juiz que estudou teoria para passar em concurso, sim, esforçar, tem o mérito dele, fica decidindo sobre coisas de modo equivocado e que também contribui para o desespero e sofrimento de trabalhadores, de famílias de trabalhadores, que muitas das vezes, como está acontecendo no Estado, não recebem também, não são os culpados únicos, mas também contribuem para esse estado de coisas. Tá certo. Bom, lembrando, eu quero agradecer ao doutor Oséias, né, que o Lúcio entrou ali para falar com ele, mas a ligação acho que caiu, ele desligou, eu queria não sei. fazer um comentário aqui sobre... Mas agradecer a participação do doutor Oséias. Mas nós estamos indo para a reta final do programa. Doutor Eliano Enzo, você tem alguma coisa aí a concluir? Porque a gente está entrando aí na reta final do programa. Veja, eu entendo que, até acompanhando o posicionamento do Oséias, eu acho o seguinte, isso é uma coisa que sempre me assustou no judiciário, né? Em alguns casos, as secretárias, que eu não sei se são serventuários ou se são aqueles que eles contratam lá, que ficam super protegendo os juízes, não deixam os juízes, os advogados chegar nos juízes. Eu penso que essa greve deve, a todo custo, unir a advocacia aos serventuários. Deve, no meu ponto de vista, fazer com que os serventuários enxerguem nos advogados pessoas trabalhadoras e que buscam unidade com eles e que apenas cada um presta o seu serviço. E parar com esse negócio de proteger juiz, porque cá para nós, toda vez que o juiz é protegido, quem perde é o serventuário, é a população como um todo. Porque o juiz, ele não quer ser incomodado. Ele quer ser protegido e muitas das vezes... São os tais marajás, né? Que exatamente. E isso traz um malefício, porque eles se encastelam, não olham para a sociedade como ela é de fato. Porque juiz que anda na rua, juiz que caminha, que pega ônibus, que pega barca, juiz que pega metrô, ele sabe o que a população passa. Ele ouve, ele conversa, ele dialoga. Agora, toda vez que ele se encastela, anda de carro oficial e que não existe para ele nada na frente, ou seja, vão os batedores abrindo espaço e ele passa, como é que ele vai observar o que está acontecendo na cidade?
talvez essa posicionamento do Oséias, quando ele diz que para que os serventuários não se enganem, porque na verdade os juízes não estão do lado de vocês, estão no lado deles, porque pode ser que daqui a pouco não tenha dinheiro para pagar eles. E aí, a hora que dói no bolso deles, eles se mexem rapidamente. Essa que é a verdade. Bom, quero lembrar aqui que nossos microfones estão abertos aí, a Associação dos Magistrados, né? E as críticas. Felizmente, hoje ainda se pode falar as críticas. Nós temos também magistrados que criticam determinadas situações, particularmente, você sabe. Agora, eu fui serventuário 35 anos, o Enzo. E o funcionário, posso te afirmar que ele não protege o juiz, não. Ele recebe ordens. Quando você colocou. Então eu acho o seguinte. Ele recebe ordem. Ele recebe mas aí ordens. a gente tem que aprender também eu já no quartel. ordem. Aquela ordem que diz o seguinte: ordem errada não deve ser executada. E nesse aspecto é uma ordem errada, Nelson. Tudo bem, meu querido, mas acontece, eu já citei a situação aqui, quando você contrata a sua secretária, é para fazer o que você quer, não é o que ela quer. Isso aí você há de convir. Você há de convir que a situação hoje é essa. Veja, o posicionamento não se olha o que a população se deseja de um juiz. Olha o que o juiz deseja. Eles olham para o próprio umbigo o tempo inteiro. Nenhum funcionário. Te garanto que 80% do funcionário não quer problema com o advogado. Ô, Nelson. Certo, tá certo. Pessoal, deixa eu fazer aqui um fechamento, tá quase acabando, bem rapidinho. O Luiz Otávio lembrou bem dos casos do Espírito Santo, a diferença com o Rio de Janeiro. A mentalidade de Sérgio Cabral, que foi e do Lula também, da Dilma, é usar o Rio de Janeiro como Hugo Chávez e Maduro usam a Venezuela, como uma PDVSA. Ou seja, você pega o dinheiro do royalties de petróleo, que é um negócio natural, uma riqueza natural, pega aquilo diretamente para fazer assistencialismo, para poder fazer as coisas, se reeleger, roubar, etc. Não pode, e a diferença do Espírito Santo é que eles geriram melhor um pouco isso, ele falou aqui de um fundo de poupança, etc. Vou dar uma má notícia. O Estado do Rio não vai se levantar, não vai melhorar essa situação, elegendo simplesmente só governantes bons. Não é governante que tira um país, uma região do buraco, ele coloca. Mas ele pode só, no máximo, propiciar para que aquela localidade, aquela região, evolua e cresça. Enquanto o Estado do Rio de Janeiro não tiver suas próprias indústrias, enquanto o Estado do Rio de Janeiro ficar bem atrás de São Paulo, por exemplo, que tem uma indústria pujante, que tem uma economia forte, a maior do Brasil, enquanto o Estado do Rio de Janeiro ficar só dependendo de Estado, de governo, de político, a situação não vai melhorar, não vai sair dessa situação. E eu não estou vendo no curto nem no médio prazo nenhuma forma do Estado do Rio de Janeiro sair desse caos, hein, Luiz Otávio? Porque o negócio é muito acima, a causa e a solução do problema, do que o que nós estamos discutindo. O que colocou e o que vai tirar o Estado dessa situação, os servidores, etc., é receita. É ter arrecadação forte, alta. O Estado do Rio não vai se beneficiar de um novo período de bonança, como esses 7 anos aí o mundo se beneficiou com a questão do petróleo. De modo que, sinceramente, eu não sei como que vai ser a situação. É possível que 2017 haja uma intervenção federal para poder aí sim fazer bruscamente tudo que tem que ser feito, cortar o que tem que ser cortar, que também possivelmente não vai resolver, porque não é isso que faz uma economia prosperar. São empresas, são investimentos que geram emprego, tributação para o Estado e por aí vai. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer aqui profundamente a todos vocês, e em especial aqui também o nosso convidado, Luiz Otávio, do Síndico de Justiça. Ô, Luiz Otávio, você tem 2 minutos aí para você concluir, dizer alguma coisa de esperança, ou não tão desesperado ali como o Lúcio deixou uma desesperança que ele acaba de nos passar, que eu acho que isso aí é o fundo do poço, mas que você pudesse deixar aqui uma palavra de alento aí da luta pelo trabalho aí de proteção ao servidor público.
Antes disso, eu vou a um ponto anterior, que a relação do serventuário com o advogado, ela tem que ser a melhor possível. E o que o sindicato sempre buscou foi isso. Tanto é que nós tivemos o cuidado de deixar 30% do efetivo para atender as medidas urgentes e fazer os mandados de pagamento, porque evidentemente o advogado precisa sobreviver. E como ele falou, nós estamos entrando num recesso e o advogado precisa entrar pelo menos no recesso com os mandados de pagamento pagos. Isso a gente vai fazer, sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer um contraponto ao colega, eu vou dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que ter esperança. E essa união que está havendo agora e a população protestando, como a gente viu aqui alguns ouvintes falando, dizendo como tem que se proceder em relação aos governantes irresponsáveis, o servidor público na rua, o advogado também protestando em relação às questões que são afetas a ele, isso é algo muito importante. Esse debate democrático é que faz as coisas mudarem. A gente tem que falar, a gente tem que protestar, ir para a rua. Isso não é coisa de vagabundo. Os países desenvolvidos, a população, o servidor público, ele faz isso. E nós temos que ter esse compromisso, o compromisso cidadão de não ficarmos em casa de braços cruzados esperando que o governante vá fazer alguma coisa. O governante tem a obrigação de fazer, mas quando não faz, nós temos como mudar. É o que o colega falou aqui da OAB. Intervenção, se tiver que ser feita, é que se faça a intervenção. Que se coloque o interventor no estado do Rio de Janeiro, que se coloque as finanças do Rio de Janeiro no rumo certo. O que não pode é ficar querendo que o servidor público, que a população, que o microempresário pague a conta. Nós não somos responsáveis, nós não fizemos licitações, nós não fizemos empenho, nós não assinamos cheque e nós não podemos pagar por essa conta. O servidor público vai estar na rua, vai cobrar do governador, vai cobrar do senhor Jorge Pisciani, vai cobrar dos deputados uma solução para a crise, mas que não passe pela penalização do serviço público, do servidor público e da população em geral. Nós estaremos sempre contra qualquer tipo de pacote e esse pacote não teve nome melhor. Pacote da maldade, porque isso é uma maldade com o povo, com o servidor público e com as pessoas de bem do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Luiz Otávio. Obrigado a espero vocês. que você volte em outra oportunidade aqui. Estamos à disposição. Lúcio, obrigado pela sua presença. Obrigado, Nelson. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Eliano Enzo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Não vou elogiar tanto. Tamo junto. Não vou elogiar tanto porque essa camisa aí... É linda, pode falar. Tá certo? Doutor, meu amigo... Eu gostei, doutor. Fala, doutor. Doutor Enzo, eu gostaria que o senhor tivesse uma camisa dessa aí. Camisa dessa aí. Camisinha esquisito. Mas essa camisa maravilhosa, muito bonita, hein? Gostei. Tá certo. Um grande abraço, meu amigo Nelson Carneiro, e até sábado, se Deus quiser. Meu amigo Marcelo, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com você mais esse dia. O homem que opera pra gente aqui. Fala, Zé Pode Carlos. mandar um abraço, que você manda pode mandar logo, um abraço? manda. O prefeito Valber Marcelo, lá de Itanguá. Quem é Valber? Valber Marcelo foi reeleito prefeito de Itanguá. Um grande abraço, Valber. E o Eliu? O que tem, Eliu? Já comprou maçã pra ele? Maçã por quê? Bom, tchau. Até o próximo olha sábado. Ezequiel, hein, rapaz? Quero agradecer a todos que pacientemente aí nos ouviram e até o próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.